essa modificação aí sem o Pedro Bortoluso, né, com o Denner entrando, é que a gente vai ver como é que o Guarani vai se comportar, se com um jogador mais enfiado ou se tocando mais a bola ali, variando jogadas, ora pela direita e ora pela esquerda. Continuo com a ideia de que o Sampaio Corrêa, apesar da vitória na primeira partida, venha para campo com a ideia de levar pelo menos um ponto lá para o Maranhão. E ao Guarani, evidentemente, compete fazer valer o seu conjunto, ir para cima do Sampaio Corrêa, lógico, tomando os devidos cuidados com a sua defensiva, mas acredito sim que o Guarani entra como favorito agora. Favorito, a gente sempre diz, né? Tem que fazer valer dentro de campo a hora que a bola rola. E é isso que a gente espera do time do Guarani voltando ao estádio de Brinco de Ouro. Eu repito, sem aquela atmosfera da decisão, mas jogando na sua casa. Beleza, Claudinei Corsi, comentarista da Rádio Futebol Interior. Posse de bola para o time do Sampaio Corrêa neste primeiro tempo. Sampaio Corrêa joga no gol à direita aqui da cabine da Rádio Futebol Interior. O gol do placar eletrônico do Brinco de Ouro da Princesa defende o gol do placar eletrônico. O Guarani, consequentemente, jogando à esquerda da cabine da Rádio FI. Titularidade do time do Guarani na vaga do Bortoluso, que hoje está no banco de reservas. Bola pro Marcílio, soltou para Bruno Nazário, chega para cima dele, a marcação do time da Bolívia, do Sampaio Corrêa, bola com o Bruno Moura, soltou essa bola na frente, trabalha, a posse de bola para Danielzinho, caiu no gramado, pediu falta, tá caído no gramado Marcílio também. Jogadores dois estão caídos, o Bruno já se levanta, o Bruno Moura, e o Marcílio tá caído ali no gramado. Aliás, hoje a camisa do Sampaio Corrêa vai judiar demais do narrador, hein? Parece aquela camisa do São Paulo, né? Mas com a cor abóbora em uma das faixas. Tem uma faixa verde e o número justamente em cima dessas duas faixas, meio que no peito dos jogadores da equipe do Sampaio Corrêa. A camisa é cor branco, né? Não dá para enxergar absolutamente nada, viu, Marcelo? Não, vai ser meio que na base do achismo, né? Mas vamos tentar. E aí, aos poucos, a gente vai pegando a característica de algum jogador e vai que vai. Então a camisa do Sampaio é branca, calção verde, meias na cor branca também, com faixa na cor abóbora e verde. Eu vejo, Melo, aqui à direita, onde você está se locomovendo agora, né, no fundo aí, torcedor do Sampaio Corrêa, que comparece ao Brinco de Ouro. Ah, sem dúvida, a galera do Sampaio Corrêa vem chegando, né, mas um número pequeno, ainda o mesmo acontece com a torcida do Guarani, né, público, eu diria, neste momento, decepcionante. E o único número, né, que dá para identificar legal, né, do time do Sampaio Corrêa é o número do goleiro, né? Número 42, o Andrei. É um número bem grande, né? Agora, dos jogadores de linha, vou falar para você, uma vergonha. Ninguém merece. E o Guarani vem em posse de bola. O Marcílio já está recuperado, o jogador da equipe do Guarani. Posse de bola pro Guarani aqui no campo ofensivo. Pro Kaique, a bola se perde, vai embora. Tiro de meta pro goleiro Andrei da equipe do Sampaio Corrêa fazer a batida. Proning Alimentos, acesse proningalimentos.com.br e conheça os produtos. Estamos nas redes sociais, Facebook e Instagram, Futebol Interior, e também no YouTube, Futebol Interior TV. É o nosso canal no YouTube. Se inscreva no nosso canal, vai ser um prazer ter você por lá. Vem pro campo de ataque, trabalha a posse de bola, o time do Sampaio, bola com o Danielzinho, chegou pra cima dele a marcação. Marcelo. Jogador marca falta do jogador da equipe do Guarani, tá parado o jogo, falta, posse de bola pro time do Sampaio Corrêa pela direita, Melo. E o Guarani já tendo uma baixa aí, com menos de 2 minutos, né, o Marcílio levou uma pancada ali na cabeça, ficou zonzo, cortou ali o supercílio, então o Marcílio já saiu, o Kevin 13 já em campo. Kevin 13 já em campo, a primeira alteração no Bugre por contusão. Kevin, portanto, 13.
Posse de bola para o time do Sampaio Correia, cobrança de falta, bola para dentro da grande área, sai do gol Bruno Brígido, goleirão da equipe do Guarani, sai do gol para fazer a defesa. Portanto, a primeira informação, a primeira alteração do time do Guarani, Marcílio saiu, entrou Kevin, sai machucado Marcílio, Nazário pegou essa bola, vai dar um tapa na bola lá do esquerdo, era pro Rondinelli, corta a zaga, sai jogando o Sampaio Correia com o Silva, tocou a bola pela direita, vem Bruno Moura, vai para cima da marcação do Baraca, deu no meio das pernas do Baraca, a bola voltou, sobrou no meio pro Marlon, tentou um tapa na bola, chega por ali a recuperação do Kevin. Mete o pé na bola, tira dali, a bola se perde, vai embora. Para lateral, posse de bola, campo de ataque lado direito. Favorece o time do Sampaio Correia, que tem uma vitória na competição, na estreia, venceu o Coritiba. Prone Alimentos, acesse pronealimentos.com.br e conheça os produtos. Bruno Moura, pro time do Sampaio, tocou essa bola no meio, tocava por ali pro Daniel, pela direita, chega a zaga do Guarani, tira. O Guarani não consegue ficar com a bola, dá de presente pro time do Sampaio Correia. Bola na frente, vem Sampaio, passa o primeiro, passa o segundo, o árbitro deu a vantagem. Mas depois o jogador do Sampaio ficou no meio do caminho, o Danielzinho. O árbitro para, marca a falta e agora já tem gente ali no banco de reservas tomando uma dura. Tem uma perna comprida o árbitro da partida, hein? O Wanderson Alves de Souza, o mineiro. Falta pro Sampaio Correia pela direita e tá pagando geral para jogadores do Guarani lá na barreira, hein, Melo? E a reclamação não foi com o técnico Humberto Louser, né? Foi com algum integrante ali da comissão técnica no banco de reservas, deu uma bronca, né? O senhor Wanderson, a verdade é que o Guarani não chegou nenhuma vez ainda e o Sampaio Correia pressiona o Bugre. A falta perigosa, lado direito, camisa número 8, Danielzinho para a cobrança. Para a cobrança da falta vai Danielzinho, chuveirou na boca do gol, subiu, Kaique tirou, o rebote é pro time do Sampaio Correia, pro Silva, tocou essa bola na canhota para Kaique, 2Ks, para cima da marcação do Ricardinho, para lá, para cá, preferiu tocar essa bola aqui na ponta, canhota para Bruninho, domina, deu pro Silva, cruzamento na boca do gol, vem o toque de cabeça. A bola se perde, vai embora. Quem cruzou foi o Kaique. Jogador do Sampaio Correia estava lá, dentro da grande área, um dos zagueiros. O Maracás estava lá, hein? Golpeou de cabeça, ela pingou, foi embora, Melo. O grandalhão ali, número 4, né? Ele mesmo, o Maracás, cabeceou no chão, a bola quicou e subiu. Passou por cima do travessão. Tiro de meta a favor do Bugre, Bruno Brígido na cobrança. Ô Ney, eu sei que tá cedo ainda, 6 minutos, mas me parece que o Guarani por enquanto não tá achando a bola, hein, Ney? Justamente aquilo que a gente falou, o Guarani tem que dar as cartas na partida, já que ele não o faz, olha pro Sampaio. Ih, o Guarani jogou errado aqui no campo de defesa, a bola sobrou pro Sampaio Correia, vai pintar o gol, cruzamento pro Marlon, passou pela bola. O Maia foi recuar essa bola, deu de presente pro atacante do Sampaio Correia, o William. Ele cruzou, fechado na boca do gol, carequinha, calvo, Marlon. Quase chega no carrinho por pouco, hein, Melo? A defesa do Guarani não acordou ainda, né? O Felipe Maia agora deu um presente, né? Parecia, né, que era época de Natal. Aí não pode, né? Um presente de Papai Noel. E quase o Sampaio Correia se aproveita. E a torcida, né, vendo o momento melhor do time de São Luís do Maranhão, começa aqui a gritar Sampaio, Sampaio. O Guarani não encontrou ainda a cor da bola no jogo, como você mesmo disse, 0-0. Tá duro, hein, Ney? Tá feia a coisa, hein? Na verdade, o Guarani não entrou no jogo ainda, né? Não achou seu jogo, não consegue fazer um trabalho ali de meio de campo, não consegue trabalhar pelas laterais. O Kevin acabou entrando aí na contusão do Marcílio. E, obviamente, o Sampaio Correia, vendo que o Guarani não vai para frente, ele vai e dá as cartas na partida. Até aqui, com nem 8 minutos, já chegou umas 3 vezes, 2 delas com muito perigo. E agora pintou um cartão ali na muvuca, rapaz. Eu não vou nem me arriscar a dizer quem foi que tomou o cartão. Mas foi o número 9, né? O William com U. O William com U. A produção me auxiliou aqui, porque está acompanhando pela TV, e já informou. É o 9. Beleza. Ô, produção, fica atenta, porque hoje a gente vai precisar muito da produção, viu? Porque eu vou falar um negócio pra você. Eu já vi numeração ruim de time, mas essa do Sampaio Correia, olha, tá me surpreendendo. 8 minutos passados deste primeiro tempo. 0-0, Guarani, Sampaio Correia e Guarani. Você participa com a gente em redes sociais. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Guedes, _ 1979, tá no Instagram. O Roberto X Carlos, o personal trainer, também entrou com a gente aqui. Zefro Rodrigues também está com a gente.
Jonathan 1333, Instagram Futebol Interior, o Rômulo Feitosa também está com a gente aqui, valeu, o Micael 19, enfim, aos poucos a gente vai mandando mensagens para você que está no Instagram, o nosso canal no YouTube, se inscreva, Futebol Interior TV, jogador do Guarani que estava caído no gramado já se levanta, o Guarani tem a posse de bola, vem com o Kevin, vai para cima da marcação, chega, mete o pé na bola, mete o bico, Joécio, zagueirão da equipe do Sampaio Correia, mandou essa bola pelo lado direito, William Oliveira subiu ali de cabeça com o jogador da equipe do Guarani, a bola bateu por último no time do Sampaio Correia, centroavante que estava lá, o número 9, o William com o lateral pro time do Guarani, Kevin, solta essa bola para Anderson, deu a bola aqui pro Maia, é o Felipe Maia, soltou a bola pela direita para Lennon, levanta a cabeça lá do direito, defensivo, campo de defesa, toca a bola na ponta direita, é para Bruno Nazário, esse é bom de bola, vai para cima na marcação, chega o zagueirão do Sampaio Correia, se perde com bola e tudo. Maracás, proteção ali do Kaique, o Bruno Nazário fez ali a carga pra cima dele, ele se perdeu com bola e tudo, lateral, posse de bola pro time do Guarani, marca de 9 minutos e meio, 0-0, Guarani Sampaio Correia, segunda rodada da Série B, Lennon bateu o lateral, tocou a bola ali pro Kaique, a bola saiu. Foi embora, o árbitro tá dando tiro de meta pro goleirão do Sampaio Correia fazer a batida. Logo mais, 7 da noite, na seguidinha de Guarani Sampaio tem Ponte Preta e Criciúma e Ponte Preta. Marcelo. Elson Mariano narra o jogo na Rádio FI, pois não? É, brincadeira, né? Vou falar pra você, né? Os fiscais não tem culpa, né? Mas a organização aqui da Série B, estava aqui com o meu boné do futebol interior, aliás, um boné maravilhoso, né? Muito obrigado lá pela direção, né? Doutor Arthur Eugênio, Elcio Paiola, né, que me presentearam com esse boné realmente top do futebol, mas você não pode usar. Se quiser usar o boné, tem que colocar um esparadrapo, né, aonde está escrito futebol interior. Tá de brincadeira, né? Vou falar pra você, que coisa, né, nojenta essa CBF. É o seguinte, Melo, você pode ter certeza que mais 1 ou 2 anos, repórter em gramado de rádio, de internet, não teremos mais. Só teremos da TV, que é a detentora dos direitos. E mais, no intervalo, né, você não pode ouvir, né, os jogadores, apenas ao término da partida. E com isso vai ceifando, né? Por exemplo, hoje, esse jogo do Guarani, com o Sampaio Correia, não tem TV aberta, né? Premier, tem que pagar para ver, né? Então, o áudio que a gente poderia prestar um serviço para quem não está podendo ver o jogo, né, assistir o jogo, para quem não está aqui no estádio, né, um serviço com mais qualidade, fica impossibilitado devido a algumas regras que temos no campeonato. Eu até entendo que algumas coisas têm que serem melhoradas, mas o que tem o boné do repórter? A TV não vai ficar mostrando isso aí toda hora. E outra, quem está no estádio também dificilmente vai conseguir ler o que está escrito no boné do repórter, né? Então, sei lá, é só para identificar a empresa, enfim, mas vamos que vamos, segue o fluxo, como diria o outro. Vem Bruno Nazário pro time do Guarani, soltou essa bola aqui na direita para Lennon, chega na bola, foi firme. O Bruninho, a bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola pro time do Guarani. Lennon tem pressa, rapidinho, bateu, tocou essa bola aqui, pro Rondinelli, são 2 jogadores, um dele, o Bruninho, foi falta, hein? O auxiliar número 2, o Ricardo Júnior de Souza, estava pertinho, não deu falta, segue o jogo. Time do Sampaio Correia vem pro campo de ataque, tentou sair jogando, saiu jogando com defeito. Melhor pro time do Guarani, achei falta, a torcida também achou, ficou o pé da vida com o trio de arbitragem. E atenção, torcedor eletrônico da Rádio Futebol Interior, girando para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 12 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Campeonato Brasileiro, aqui vem Guarani, campo de ataque, bola pro chute, pega o goleiro Andrei. O Denner trabalhou bem, bateu o rasteirinho, Andrei foi pra bola, buscou, seguindo no giro aqui do Brinco de Ouro da Princesa. Passados 12 minutos e meio no placar, te contém, não confere comigo. Guarani, Sampaio Correia, 0-0. Jornada Esportiva Equipe Nota 10. Oferecimento Ferrolínea, comércio de ferro e aço para construção civil. 19-3363-1366. Aqui vem Guarani, campo de ataque pela esquerda, bola com Rondinelli, cruzou na boca do gol, por baixo faz o corte a zaga do Sampaio. Pegou com defeito do cruzamento, o Guarani chega bem, a torcida gosta. Sobe o som no Brinco de Ouro, escanteio pro Guarani pela esquerda, Melo. E o primeiro escanteio do Guarani na partida, né? Pelo lado esquerdo, Bruno Nazário, com chuteira na cor laranja, né? E o cabelo ainda descolorido. Vai ele pra cobrança. Maia tá dentro da grande área, Kaique também. Chuveirou na boca do gol, Anderson de cabeça. Pega Andrei.
Os zagueiros foram para dentro da grande área e o Anderson concluiu, Melo. Subiu lá no último andar, né? Cabeceou, mas sem muita força, né? No canto esquerdo, o goleiro Andrei fez a defesa, não deu rebote. Obrigado você que está junto com a gente aqui no Instagram. César Serrano 122 está com a gente. Valeu demais pela companhia. Caio Vinícius também, o João Paulo 15BB tá com a gente, a galera aqui no Instagram. Obrigado você no Instagram com a gente. YouTube, Futebol Interior TV. Fique à vontade, mande mensagem lá nos comentários. Faz o seguinte, ó. Se inscreva no nosso canal, vai ser um prazer ter você lá, viu? Clicou no sininho também, tem as novidades, as notificações da nossa programação no nosso canal do YouTube. Fique à vontade para você participar. Pois não. E pelo Facebook, né? O Ronaldo Tinarelli, ele é caminhoneiro, hein? E sempre acompanha as nossas transmissões. Grande abraço a ele, acompanhando o meu bugrão aqui de Belo Jardim, Pernambuco, hein? Valeu, Ronaldo. Rose Tinarelli, né? Daniel Otávio Julião, boa tarde. Tem também aqui o Alcides Pinheiro, enfim, audiência total, a Rádio EFI também no Facebook. Marcelo. Agora tem tiro de meta pro time do Guarani, fala Claudinei Melo. Não, e lembrando aí, né, que o Washington Melo pode conferir aí, está pertinho dele aí, esta diminuição, né, do campo do Guarani. Se você notar aí a marcação, nas laterais o campo foi diminuído em 2 metros de cada lado, 4 metros aí no total, que é uma determinação da CBF, né? Exatamente. É padrão, né? O tamanho padrão para todos os jogos da Série B. Muito bem, bem notado pelo nosso comentarista. Eu agora fiz a junção dos dois, do repórter e do comentarista. Chamei ele de Claudinei Melo. Sempre um grande prazer. Ah, com certeza. Que vida dura. E agora o árbitro marcou uma falta e vai dar cartão, hein? Pro time do Guarani. Rondinelli estava na jogada, jogador do Sampaio Corrêa está caído no gramado, pintou cartão pro Rondinelli lá, Melo. O Rondinelli ajudando a defesa, né? Não é muito a sua praia, é a marcação. Acabou chegando atrasado, derrubou ali o jogador do Sampaio, amarelado, né? Então é o segundo cartão do jogo. Primeiro foi pro William com o número 9. E agora o Rondinelli, camisa número 10 do Bugre, também amarelado. E é falta pro time do Sampaio Corrêa. Pela direita, Danielzinho bate todas. 2 jogadores na barreira do Bruno Bridge, do goleiro da equipe bugrina. Dentro da grande área o Maracás, ele é alto, já golpeou uma de cabeça. Danielzinho vai pra bola, é autorizado, pode pintar uma jogada ensaiada. Tem um outro jogador pela direita ali do time do Sampaio Corrêa. Mas não sei não se não estaria impedido, hein? Tá bem ali no bico direito da grande área. Danielzinho vai pra bola, perna direita. Chuveirão na boca do gol. Sobe, Kaique, afasta o perigo. Ricardinho pra concluir, pra tirar o perigo. A bola caiu pra Rondinelli, faltou velocidade. Abria pela esquerda, livre, leve, solto. O Nazário, ele não viu o melhor pro time do Sampaio Corrêa. Marcelo, pois não. Não, e só a gente voltando a falar dessa questão da diminuição do campo do Guarani agora, de 4 metros, né? 2 de cada lado. A gente precisa frisar também que está muito mal demarcado o campo do Guarani. Se você olhar bem as linhas aí de área, de meio campo, olha, tá precisando dar uma repassadinha aí, né? Tá faltando tinta. Faltou cal. É, verdade. Que fase, hein? Guarani tem posse de bola aqui no campo de defesa. Lennon deu essa bola pro Felipe Maia. Ih, Felipe Maia saiu jogando errado. Quase deu a bola de presente pro jogador William Oliveira. Mas o Ricardinho chegou, conseguiu tirar. A bola sobrou pro Kevin, deu no meio. Boa bola boa pro Baraca. Põe o time do Guarani no campo de ataque pela canhota pra Rondinelli. Kevin passou. Rondinelli cortou, bateu pro gol. Ela passa. Vai embora. O Kevin passou, enganou a marcação, mas o Rondinelli cortou pro meio, bateu o pé na direita, foi embora, Melo. Abriu espaço, né? Ele tentou arriscar e tinha aqui na marca do pênalti o Denner, né? Que chegou a colocar as mãos na cabeça, porque ele estava livre, né? Se o Rondinelli tivesse visto, ele ficaria frente a frente, né? Com o goleiro Andrei. Mas aí preferiu chutar e a bola passou à direita no gol pela linha de fundo, 0-0. Felipe Gamer BR, vai Bugrão com a gente aqui no Facebook, no Instagram. Na verdade ele está participando pelo YouTube. Aqui vem o time do Sampaio Corrêa. Bola pela esquerda, bateu na mão do atacante do Sampaio Corrêa. O árbitro disse que não. Sobrou pro time do Sampaio. William jogou essa bola na boca do gol. Sobe Baraca na entrada da grande área, tira. O Rondinelli não consegue ganhar de cabeça. A bola voltou, sobrou do lado direito para Danielzinho, pro time do Sampaio Corrêa. Bate no Kevin, ela voltou, sobrou pro Bruno Souza. Agora sim o Kevin foi inteligente, fez a proteção, a bola se perde e vai embora. Tiro de meta pro time do Guarani. Bom, aqui no YouTube, Futebol Interior TV, se inscreva
inscreva no nosso canal. O Felipe Gamer, vai Bugrão, um abraço pra você, rapaz. Tem também o Marciel Costa, eu acho que o Sampaio Correia vence, grande abraço pra você, Marciel. O Felipe Vieira, vai Bolívia, sejam bem-vindos aqui no nosso canal do YouTube, Futebol Interior TV. O Ayrton, bora Guarani, Ayrton Duarte, valeu Ayrton, obrigado rapaz. Se inscreva lá no canal Futebol Interior TV no YouTube. As mensagens chegando, a gente vai mandando alô pra você. O Melo também mandando o seu recado lá pra galera que tá também no Facebook. E agora, hein? O Kaique, a bola passou debaixo do pé dele, uma bola fácil, deixa sair melhor pro time do Guarani. Ferrolinha, agora com o Metalon, acesse ferrolinha.com.br. Churrascaria Recanto do Sul, em frente ao Corpo de Bombeiros em Paulínia. Restaurante Pizzaria do Dadá, acesse pizzadodadá.com.br. A 200 metros da Lagoa do Taquaral. Posse de bola, campo de defesa, favorece o time do Sampaio Correia. É o jogador Joécio, deu por Maracás, devolve, toca essa bola para Joécio, vai tocando bola o time do Sampaio aqui no campo de defesa. E atenção, torcedor, toque eletrônico da Rádio Futebol Interior marcando o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar passados 19 minutos e meio, 19,5 primeiro tempo. Campeonato Brasileiro Série B 2018, placar no Brinco de Ouro da Princesa, te contei não, confere comigo. Guarani e Sampaio Correia empatam 0-0. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Sampaio Correia vinha pro campo de ataque pela direita, a bola se perde, vai embora, tiro de meta pro Guarani. Rádio Futebol Interior. Marcelo Cossato. Se for pra ser feliz, que seja o tempo todo. Fala Washington Melo. Apenas pra registrar, né, os companheiros aqui, os demais repórteres lançando moda, né, todos eles com boné com esparadrapo. Que beleza! Aí sim, hein? Só que você, coisa ridícula. Só você que não aderiu. Eu não. Tá certo. E agora, hein? Subiu em cima do Nazário, lateral esquerdo, o Kaique da equipe do Sampaio Correia. O árbitro olha pra ele, dá falta, o Guarani bate rapidinho com o Lennon que vira o jogo, toca lá na esquerda pra Kevin. City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram. Já já o Claudinei Cortes vai falar do jogo. Passamos de 20, quase 21 minutos passados do primeiro tempo. Se inscreva, Futebol Interior TV, é o nosso canal no YouTube. Aproveita, dê uma clicada no sininho lá, as notificações do nosso canal chegando no seu aparelho. Estamos também no Facebook e no Instagram, Futebol Interior. Guarani toca a bola aqui no campo de ataque, bola do Baraca, boa bola na esquerda pro Kaique, cortou da ponta pro Mengo, bateu pro gol, ela passa, vai embora. E aí entrava dentro da grande área, o Denner fica ali mostrando, tô livre, o Denner não gostou desse chute do Kaique não, hein, Melo? Agora ele mostra o olho, tem que enxergar, tem que ver, olha o lance. E o Kaique agora se desculpa ali, mandando um abraço pro Pará, né, ele que fica ali, né, no ginásio, controlando lá a entrada e saída dos automóveis, né, dos torcedores, enfim, da imprensa. O Pará, que é o ouvinte número 1 da Rádio FI. Grande abraço ao Pará e aos seus companheiros. E também o BG Luiz, lá em Primavera do Leste, no Mato Grosso, na escuta WM. Boa transmissão hoje, 2-0 Bugrão. Valeu, BG Luiz, grande abraço, anote aí na sua papeleta. Esse Washington Melo, o Claudinei Cortes, quase metade desse primeiro tempo, 22 agora passados do primeiro tempo, você fala já porque vem o time do Sampaio, bola na frente, soltou essa bola, Danielzinho, era pro Bruno, briga com ele, vai na bola, vai na raça, ganha o time do Guarani aqui do campo de defesa, bola pro Kevin, sai jogando, deu pro Denner, pro Kevin, toca a bola, campo de defesa, chega pra cima dele ali o jogador do Sampaio Correia, faz a falta. E aí, Claudinei, agora metade do primeiro tempo, tudo igual, 0-0 Guarani e Sampaio. Tudo igual, Marcelo, e um jogo tecnicamente ruim, né, fraco, não temos, a despeito daquelas duas jogadas perigosas da equipe do Sampaio Correia, não tivemos mais nenhuma jogada aguda. O Guarani melhorou um pouquinho a sua produção, acabou chegando num chute de fora da área, mas eu entendo que o Guarani tem que trabalhar mais essa bola, olha o Sampaio. Vem pro campo de ataque o time do Sampaio Correia, batida pro gol, perna direita, rasteirinho no cantinho, pegou o goleiro. Bruno Brígido faz a defesa, bom goleiro do Guarani. Segue aí, Ney. Não, então eu dizia, o Guarani tem que melhorar um pouquinho mais, agrupar os seus jogadores, que acho que era o que queria o técnico Humberto Lozzi com a entrada aí do jogador Denner, mas é o que não está acontecendo. A esquerda não produz tanto com o Kevin como era
com o Marcílio, e o Guarani tem essa dificuldade. Quando os jogadores chegam ali na frente da área, já querem bater pro gol. E poderiam trabalhar um pouquinho mais, porque os jogadores estão saindo da marcação. Precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade para poder chegar no gol defendido aí pelo goleiro. É Andrei ou Andrei, Marcelo? Eu tô chamando de Andrei, mas o Melo já chamou ele de Andrei várias vezes. Mas eu acho que é Andrei mesmo, viu? Andrei, eu né? que falei errado. Então, o Guarani precisa chegar mais, trabalhar mais, utilizar esse retorno do Bruno Nazário, jogar a bola mais para ele, já que o Humberto Lozzi diz que ele tem muita facilidade no drible, no 1-1, ele tem que ir para cima e tentar montar a jogada. Então é isso que a gente espera do Guarani. Beleza, Claudinei Corsi, o comentarista da Rádio Futebol Interior. E agora o 10 do Guarani está sendo atendido ali fora das 4 linhas. O problema ali no joelho direito, viu? O Rondinelli, que era dúvida, né? Acabou sentindo aí uma contusão no finalzinho do treino de ontem. Fez um teste no vestiário e foi pro jogo, mas agora voltou a sentir novamente. Está sendo atendido o Guarani com 10 em campo. E o Anselmo Ramon, atacante que foi contratado, esse é bom, hein, ô Marcelo Cossato? Bom jogador. Ele chegou a ficar concentrado, mas não teve aí o seu nome publicado no BID. Portanto, não terá condições, não tinha condições porque a documentação não ficou pronta a tempo. Agora a expectativa é para que o nome dele saia no BID de segunda-feira. Aí sim, ele poderá viajar para Goiânia, né? O local do jogo do Guarani, terça-feira, contra o Atlético Goianiense, né? A partida que será disputada às 7h15 da noite. A diretoria do Guarani está negociando aí a contratação do volante William, de 24 anos. Ele disputou o Campeonato Paulista pelo Botafogo de Ribeirão Preto, mas pertence ao Fluminense, onde foi revelado. Também tem passagens pelo Mirassol, América Mineiro e Goiás. Ele deve estar em Campinas já na próxima segunda-feira para a realização de exames médicos. Muito bem, informações do Washington Melo. E agora o jogador da equipe do Sampaio Correia, o Kaique, está caído no gramado, fica sentindo ali a perna esquerda. Departamento Médico da Bolívia Querida vai atender o jogador. Lógico, né? Durante a semana o Melo até no Facebook trazendo as informações, o Bruno Mendes, centroavante da equipe do Guarani, pode estar indo para o Santos. É isso, né, Melo? Olha, muita especulação, mas eu tenho uma informação de uma pessoa, né, ligada ao Guarani, que não tem nada a ver, que quem está falando isso daí está falando literalmente groselha, mesmo porque o Santos tem lá o Gabigol. Bruno Mendes vai fazer o que lá? Para ficar no banco de reservas? Então é melhor ele ficar aqui no Guarani. É que é estranho também essa contusão aí também, vamos... Não, mas ele sentiu mesmo, uma sentiu, contusão na coxa. Se fosse, né, se fosse uma partida assim decisiva, ele até iria para o sacrifício, né? Mas o problema é se o jogador entra, né, não está totalmente recuperado, aí pode ficar fora aí da sequência do campeonato. O Bruno Mendes, principalmente porque no dia 5 tem um derby, mas para o jogo de terça-feira, certeza que o Bruno já estará em campo. Muito bem, informações do Washington Melo. Vem o time do Sampaio, bola pro Marlon, pôs no peito, pôs na grama para trás, o chute, ela passa! Vai chegando no toque de bola. O time do Sampaio Correia vai envolvendo o Guarani, hein, Melo? Mais um toque ali, o jogador fez a famosa parede. Eu vou arriscar, pra mim foi o número 8, né? Que bateu o Danielzinho. Pegou muito embaixo da bola, ela subiu, mas foi um lance perigoso. O Guarani continua perdidaço em campo, hein? Nossa, que saída, estoura essa bola, Bruno. Deu a bola pro Baraca, o Marlon estava perto dele. Se o Baraca tem um pouco menos de experiência, o Marlon ia roubar e ia pro gol. Tira essa bola, vem o time do Guarani, sobe de cabeça, mete o pé na bola, a cabeça na bola aqui, o William Oliveira tira, o Guarani tem lateral, joga a bola aqui na frente, sobe, de cabeça o Kaique já recuperado, a bola voltou pro Lennon, de cabeça de novo pro Ricardinho, chega, mete o pé na bola, Maracás, sai jogando pra Danielzinho, habilidoso, jogador da equipe do Sampaio Correia, perdeu essa bola, o Guarani recupera, boa bola, Denner pro Ricardinho, deu na esquerda, vai trabalhando, Rondinelli dentro da grande área pro Kaique, ela passa, vai embora! Tocando bola o Guarani, aí sim, esse é o Guarani que disputou a Série A2, no toque de bola foi chegando envolvente, bola pela esquerda, Rondinelli cruzou por pouco, muito pouco mesmo, o primeiro do Bugre com Kaique, Melo. Olha, inacreditável, né, primeira jogada ali com o Denner, no meio campo, fez um excelente passe aqui pro Rondinelli, lado esquerdo, ele invadiu a grande área e bateu cruzado, né, no segundo pau, acompanhando o lance, se jogou na bola, né, carrinhou, de carrinho o Kaique, mas ele não chegou. Chegou 1 milímetro atrasado, porque se ele toca na bola
seria o primeiro gol do Bugre, mas com certeza o principal lance do Guarani até aqui no jogo segue 0-0. 0-0, Guarani, Sampaio Correia, Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho, já no segundo tempo de transmissões aqui da Rádio Futebol Interior, segunda jornada esportiva para Criciúma e Ponte Preta, com Elson Mariano, Luiz Fabiani e o Wendel Coral e o Giovanni Paiola comandando as redes sociais, Facebook, Instagram Futebol Interior e o nosso canal no YouTube, a nossa TV Futebol Interior TV. Se inscreva no nosso canal, é um prazer ter você junto com a gente por lá. Clica no sininho também para receber as novidades e notificações. E o serviço de bordo aqui da cabine já chegou aqui no Guarani. Como eu gosto de narrar jogo aqui no Guarani, rapaz. Vem pro campo de ataque, trabalha a posse de bola, o time do Guarani chega, zaga do Sampaio Correia com o Silva, tira, a bola voltou, sobrou, já o Melo informa, o time do Sampaio Correia vem pro campo de ataque pela canhota, a bola com o Bruninho. Aqui à minha frente até que eu enxergo bem a camisa dos jogadores do Sampaio. Bola pro Marlon de calcanhar, pro Bruninho, saiu da ponta, veio pro meio, tá na marcação dele o Denner, tenta pedalar, Ricardinho, a bola sobrou pro Marlon, deu pro William, vai queimar pro gol, ameaçou, tocou essa bola pro Danielzinho, pro Marlon, bateu pro gol, voltou pra ele, Marlon, Bruno! Mão trocada, voou na bola, dá um tapa, manda pra escanteio, Washington Melo. Olha que coisa, hein? O Sampaio Correia vem chegando, a defesa do Guarani não conseguiu tirar ali, livrar o perigo, né? E o goleiro Bruno Brígido fez uma defesa incrível, quase o gol do Sampaio Correia, quase que o doutor Arthur Eugênio engole o sorvete inteiro. Ele que está chupando um sorvete de limão. Imagina, hein? Ele engolindo o sorvete de limão inteiro em função desse lance. Mas ainda bem que o Bruno Brígido salvou a pátria bugrina. Danielzinho vai escanteio, chuveirou na boca do gol, a zaga afastou o William. O William com W, Oliveira. Fiquei com vergonha por você agora, querido. Furou feio o medal pro Guarani. O 7 aí você acrescentou, né? O sobrenome dele é William Oliveira, para não dar confusão. É, porque na verdade o William 7, o William 9. Mas tem diferença, tava até conversando isso com o Claudinei Corsi, né? Porque o 9 é o William com U, né? Mas na hora de falar é tudo igual. Então o William Oliveira, número 7, ele que fez o vexame. Kaique Calcanhar tocou, boa bola, vem Nazário, cruzou na boca do gol. Quem tava lá dentro da grande área era o Denner, rapaz. Você não vai falar do sorvete de limão do doutor? Ele vai ficar bravo, hein? Como você mesmo gosta de falar, uma delícia. Tem escanteio Guarani aí, Melo. É, hoje não é de uva, né? Doutor, os sabores preferidos, né? Uva e limão. O Arthur Eugênio, manda um no gramado, joga pro Melo, ele gosta de morango, do vermelhinho. Tô fora. É escanteio pro time do Guarani, pela esquerda, Denner vai pra bola, quem sabe na bola parada, chuveirou na boca do gol, Andrei meteu a mão na bola, tirou, ela caiu na entrada da grande área, ali pro lateral esquerdo, Kevin, de cabeça chega, a zaga, Danielzinho pequenininho, tirou, a bola voltou, sobrou pro Denner, de novo na boca do gol, Andrei, 2 vezes. Primeiro ele subiu, a bola escapou, ele pegou, agora ele caiu. Vai ganhar um tempinho ali, jogador da equipe do Sampaio Correia, o goleiro da equipe do Sampaio, o árbitro da partida, o Wanderson Alves de Souza Mineiro, conversa com ele, tá parado o jogo. E atenção, torcedor, toque eletrônico da Rádio Futebol Interior, marcando pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Nosso digital é daquele jeito, hein? Modernaço, não tem ponteiros, marcando 32 minutos passados do primeiro tempo. Campeonato Brasileiro Série B 2018 aqui no Brincão de Ouro da Princesa. Guarani e Sampaio Correia empatam 0-0. Jornada Esportiva Equipe Nota 10. Oferecimento DB Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Vamos juntos com a Equipe Nota 10. Marcelo Cossato. Eu, você e toda a Equipe Marcelo. Nota 10 de Esportes. Claudinei Corsi. Na verdade, o jogador de Sampaio Correia não teve nada ali, ele tá ganhando o seu tempo, evidentemente, e o Sampaio Correia que já fez mais até do que aquilo que ele previa dentro do jogo, já criou algumas oportunidades de perigo para abrir o placar, e agora, evidentemente, vendo que o Guarani cresceu um pouquinho na partida, chegou um pouco mais, agora ele começa então com a clássica cera, ganhando um tempinho, né? Porque já fez até mais do que aquilo que veio para fazer no brinco. E torcedor, viu, Marcelo, nem não é bobo, né? Muitos torcedores aqui pelas redes sociais, né, criticando aí o esquema do técnico Humberto Louser,
que na verdade colocou aí o time para jogar com 3 volantes, né? O Baraca, o Ricardinho e o Denner. Tem apenas o Rondinelli aqui para armar as jogadas, ele fica sobrecarregado, fica marcado, então o Guarani fica sem criatividade no meio campo. Eu até entendo, né, se continuar esse panorama, tem aí o Guilherme, né, meia que veio do Ituano, ainda não estreou, é um jogador velocista, de repente pode entrar aí no segundo tempo, mudar um pouco, né? Essa letargia aí do time do Guarani. Então, Melo, mas a intenção dele era que, na verdade, né, o jogador Kaique, o Denner, jogando no mesmo time, o próprio Ricardinho não fosse tanto homens de marcação, que é o que acabou acontecendo, porque o Sampaio Corrêa foi para cima. Mas era na cabeça dele para ser homens que poderiam tocar mais a bola mais agrupado e deixar sair pro Bruno Nazário e pro Kaique lá na frente, que acabou não acontecendo. O Ronaldo Tinarelli está dizendo que a CBF é uma vergonha, acompanha as notícias do Guarani sempre com o Melo, as transmissões aqui na Rádio FI. Fazer o quê, né? O monopólio é a CBF que manda no campeonato, mas eu acho que algumas coisas poderiam ser revistas. Vem o time do Sampaio Corrêa, depois de o jogo ficar parado um tempão, bola com o Bruninho, invadiu a grande área, pedalou, tentou cruzamento na boca do gol, pegou mal na bola. Ele queria escanteio, mas a bola se perde, vai embora, tiro de meta. Aqui no Facebook, Davi Martins, vamos jogar pra ganhar, Bugre. O Ronaldo diz, o Guarani tá pedindo para tomar gol, acorda Guarani. Pessoal participando com a gente aqui no Facebook, obrigado, viu? E no YouTube, Futebol Interior TV. Futebol Interior TV, mande a sua mensagem, fique à vontade, se inscreva no nosso canal, vai ser um prazer ter você por lá, novidades, tem o Futebol Interior TV de segunda a sexta às 7 da noite no comando do Guina Paiva, as informações do seu clube do coração, é o nosso programa na TV Canal 8 da NET Campinas. Aqui vem Baraca, deu pro Nazário, cortou o Marlon, vai bater pro gol na cavadinha, tentou o passe, a bola volta pra ele, pra Nazário, perna direita, bateu pro gol, Maracás por baixo, corta, a bola cai pra Ricardinho, dá um tapa na bola, tocou do outro lado pra Kevin, põe no peito, põe na grama, Danielzinho tá pra cima dele, ele engana, gira o corpo de um lado pro outro, tocou pro Ricardinho, chega pra cima dele o William, centroavante, a bola volta, sobra pro time do Guarani, pra Anderson deu um tapa na bola, tocou pro Felipe Maia, o Guarani toca a bola aqui no campo de defesa pra Lennon, passa a metade do gramado, lado direito toca essa bola pra Nazário, bom de bola, calcanhar, boa bola pro Lennon, fez o corte, falta, ô juiz, foi falta não, Aston Melo? Não foi. O Lennon ele adiantou, né? Ele deveria ter feito o cruzamento, tentou o drible ali pra cima do Maracás, viu que não chegaria na bola, se jogou, acertou o árbitro. Acertou o árbitro, então o Melo bem lá na frente do lance. Lennon deu a bola pro Maia, de longe pra muito longe. Que é isso, torcida não tá gostando não, hein, Melo? O Maia tá de brincadeira, né? Trabalha essa bola, tinha ali o Kaique, olha lá, o Kaique gesticulando até agora com o Felipe Maia. Ele queria fazer um gol ali no meio da rua, né? Zagueiro batendo tiro de meta, tá de brincadeira, né, o Felipe Maia? Bem menos. Perde uma grande oportunidade ao Guarani. Tem pergunta pro Claudinei Corte, final do telefone 3045, mandando WhatsApp pro 987710838. Guarani tem condições de subir esse ano pra Série A, Claudinei? Olha, início de campeonato é um momento difícil da gente dizer, porque tem jogadores para chegar ainda. Agora, é lógico que a ideia, eu entendo, do grupo e da diretoria do Guarani é fazer um trabalho, sim, para subir. É uma situação difícil, complicada, não é fácil, mas tem condições, sim. Só que vai precisar de jogadores chegando aí, vai precisar de reforços e, obviamente, encarar a Série B de uma maneira diferente, já ganhando logo nos primeiros jogos, que foi o que não aconteceu no primeiro jogo na estreia. E o time do Sampaio vai tocando bola, pela direita, bola do jogador Bruninho, deu na direita, tocou pro Bruno Moura, vai pra cima na marcação dele ali, o Denner faz a falta, tá parado o jogo, falta pra cima do Silva, número 5 do Sampaio Corrêa. DD Autopeças em Paulínia, no Jardim Calegares, Disque Peças, 3844-9283, vem chuveirinho, hein, vem bola na intermediária, falta pela minha direita, Danielzinho, o homem da bola parada desse time do Sampaio Corrêa, dentro da grande área tá o Maracás, o Joécio chega por lá também, tá lá o Bruninho, tá lá os Williams, bola é do Danielzinho, chuveirou na boca do gol, se abaixa perigosamente, Felipe Maia sai do gol, Bruno Brígido faz a defesa, já liga o contra-golpe pro time do Guarani, tocou pro seu xará, o Nazário, vai pra cima da marcação, tentou um chapéu, não conseguiu, escorregou, o Silva ganha, só que deu na fogueira pro Maracás, toque de mão. Árbitro para, marca a falta e dá cartão, hein, Melo? Acertou o árbitro, né? Tocou na mão do
Kaique, né, com 2 Ks, na jogada ali do Leno. O Leno dominou a bola, ele errou, né, ele furou na tentativa da recuperação, acabou segurando a bola ali com o braço, acertou o árbitro. Falta meia direita, hein, é perigosa. Mais ou menos aí uns 6 passos ali da risca da grande área. Por ali Bruno Nazário, tem o Lennon, também o Denner. Pode até pintar jogada ensaiada. É falta para o Bugre, ô Marcelo Cossato. Falta perigosa, quem sabe o Guarani vai na cobrança de falta. Ou uma jogada ensaiada para o primeiro gol. 38 minutos passados. É primeiro tempo de jogo. Nazário tá na bola, tá o Denner, pega bem na bola. O Nazário com a perna canhota, o Denner com a perna direita. 3 jogadores na barreira do goleirão da equipe do Sampaio. Vai o Nazário, cavadinha, chuveirou na boca do gol. Sobe a zaga. Maracás meteu a cabeça na bola, tirou. Ela cai aqui do lado direito para Danielzinho. Brigou com o Lennon que tá lá do outro lado. E o árbitro tá dando lateral pro time do Sampaio Correia. Campo de defesa lado direito. E atenção, torcedor, toque eletrônico da Rádio Futebol Interior. Marcando, girando para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. 39 minutos passados, primeiro tempo. Campeonato Brasileiro Série B 2018, segunda rodada, aqui Brincão de Ouro da Princesa neste sábado. No placar, Guarani e Sampaio Correia empatam 0-0. Jornada Esportiva Equipe Nota 10. Oferecimento Ferrolínea, comércio de ferro e aço para construção civil. 19-3363-1366. Rádio Futebol Interior. Vamos juntos. Marcelo Cossato. Eu, você e toda a equipe Nota 10 com o Bugre. No campo de ataque vem para Rondinelli. Eu quero ver festa na tábua. Tentou fazer o toque, não conseguiu. Chega a zaga da equipe do Sampaio Correia. Sai jogando com o William Oliveira. Meteu o pé na bola, tirou. A bola volta, bate no time do Sampaio Correia. Jogadores do Sampaio Correia queriam a bola pro time da Bolívia querida. E tá ali reclamando com o árbitro da partida, o capitão Silva, da equipe do Sampaio Correia. O árbitro fala, não, lateral era pro Guarani mesmo. Rondinelli, lado direito, passou o primeiro, passou o segundo, não passa o terceiro. Silva, capitão do time, deu de ladrão, roubou, soltou essa bola pro William Oliveira, toca a bola aqui na canhota pra Bruninho, é lépido, é baixinho, é rápido, é habilidoso, tocou pro centroavante, o William devolveu pro Bruninho, vai pra cima na marcação, tem que recuar essa bola muito alongada, soltou a bola aqui pro William, centroavante da equipe do Sampaio Correia, cruzou na boca do gol, a minha altura chega, Baraca mete o pé na bola, tira, ela cai na intermediária pro Kaique, boa bola pro Ricardinho, vamos na velocidade, quem sabe o Guarani no contragolpe, o Kaique já foi lá pela esquerda, o Nazário tá aqui pelo comando, ele recua essa bola, a torcida não gosta, pro Lennon um pouco mais atrás, passa a metade do gramado pela direita, toca a bola pra Bruno Nazário, dá um tapa na bola com a perna canhota pro Ricardinho, deixou a domicílio, tocou essa bola aqui pro Lennon pelo lado direito, 2 jogadores na marcação dele, um deles é o Kaique, ele tem que recuar, toca essa bola pro Nazário, virou o jogo, boa abertura, boa bola pro Kevin de cabeça, linda bola pro Denner, tentou recuar. Ao invés de tocar ali pro Kevin, ele podia ter puxado a bola pra frente e batido com a perna esquerda cruzado. Era a melhor opção, tentou tocar, foi mal. Chegou a zaga do Sampaio, tirou. É lateral, posse de bola lado esquerdo. Favorece a equipe do Sampaio Correia, 41 agora passados deste primeiro tempo, 0-0. Kevin deu a bola pra Rondinelli, devolveu pro Kevin. Cruzou na boca do gol. Fechada, ela passa, vai embora. Marcelo. Pelo amor de Deus, tiro de meta pro time do Sampaio Correia, Washington Melo. Você querer que o Kevin acerte um cruzamento, aí você vai estar pedindo demais, né? Sobre o tamanho, né, do campo, o comprimento continua o mesmo, né? 105 metros. A largura era 72 metros de largura. Agora diminuiu-se para 68. Ou seja, diminuiu 2 metros, né, de cada lado. Então agora é o padrão FIFA, né? 105 de comprimento, 68 de largura. Antes era 72 de largura. Esse Washington Melo, repórter da Rádio FI. Aqui vem o time do Sampaio Correia. Bola do Danielzinho, boa bola pro Bruno Moura. Cruzou na boca do gol, toque de cabeça! Pra fora do gol. De novo, pela direita, o lado mais perigoso desse time do Sampaio Correia. Por pouco o William não vai pra rede, hein, Melo? E o camisa número 9 do Sampaio Correia apareceu livre, né? De marcação. Pra sorte do Guarani, ele errou, né? O alvo de cabeça, né? A bola passou à direita do Bruno Bristo, mas está faltando ali entrosamento, né? Entre o Felipe Maia e o Anderson, né? O Felipe Maia que era acostumado a jogar com o Fernando Lombardi, que não ficou, né? O próprio jogador disse que tinha o interesse de permanecer, recebendo até mesmo o mesmo salário que ele vinha recebendo para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista, mas não houve interesse por parte da diretoria. Aqui vem Guarani, bola com o Lennon.
de longe para muito longe. Tá faltando opção nesse ataque aí, hein? Agora não vai adiantar os jogadores do Guarani querer bater do meio do campo para tentar surpreender o goleiro Andrei, né? O Guarani, que tinha um padrão de jogo bastante diferente na Série A2, não pode mudar drasticamente. Era time de toque de bola, de passagem dos laterais, tocando pro Bruno Nazário, tocando pro Kaique. Agora, querer bater de longe, aí a coisa vai complicar e só vai mandar essa bola longe do gol do Andrei. E aqui no YouTube as DRs estão acontecendo, mas eu vou mandando aqui um abraço pro pessoal que vai entrando, né? Alguém que queira participar da transmissão. Felipe Vieira, tá junto com a gente. Vem o time do Guarani, campo de ataque pela esquerda. O chute de longe pro gol na trave. A bola voltou, sobrou pro Rondinelli. Perna direita cruzou na boca do Guarani pro Kaique, subiu a zaga, tirou com defeito, depois completa. Foi o Denner que mandou essa bola na trave, né, Melo? Foi ele mesmo, né? Ele ajeitou, olhou pro goleiro e bateu ali, né? Com efeito, né? Buscando ali o canto esquerdo do goleiro Andrei. A bola caprichosamente explodiu no poste esquerdo. Quase! O Denner faz o primeiro gol do Bugre. Segue 0-0, finalzinho de primeiro tempo. A Jaqueline tá dizendo que hoje vai dar Tubarão. Cássio Souza também tá com a gente. Felipe Vieira também aqui no YouTube. O Marcial Costa. A Roseaninha também tá com a gente, o Ayrton Duarte. Aqui vem o time do Sampaio Correia, a bola pela direita com o Marlon, pra lá, pra cá, pedalou, vai pra cima da marcação, chega a zaga da equipe do Guarani, tira lá do esquerdo, bola do Anderson, deu pro Baraca, soltou na frente pro Nazário, foi falta, hein? Jogador da equipe do Sampaio Correia, o capitão Silva, subiu ali no costado do atleta Bugrino, portanto tá marcada a falta. Estamos com 45 em cima da pinta. O quarto árbitro subiu ali a mais placa. 4. Vamos até 49, informa o Washington Melo. Só o goleiro ali ficou 3 minutos caído ali, né? Sendo atendido. E teve uma alteração no Guarani também, né? Isso. Então acertou o árbitro. Acertou o árbitro, mandou bem. Futebol Diário tá com a gente também aqui no YouTube. Se inscreva no nosso canal Futebol Interior TV. Guarani, campo de ataque pela esquerda. A bola com o Kaique, ninguém dentro da grande área, mas ele se vira bem. Consegue o escanteio. Escanteio pro Guarani pela esquerda, Melo. Na jogada ali do Kaique. Finalzinho de primeiro tempo. Dessa vez não é o Nazário, né? O Denner que vai lá pra cobrança. Chegando o Felipe Maia, Anderson, Rondinelli, Nazário, Kaique, todo mundo na área. Vai pra bola o time do Guarani. Cobrança de escanteio, bola pra dentro da grande área. Ficou caído lá o Anderson, zagueirão da equipe do Guarani. Goleirão do Sampaio pega essa bola. O Andrei já joga a bola aqui no campo de ataque, tá na recomposição, fazendo aqui a proteção da zaga. O Leno deu a bola pro Ricardinho de cabeça, a bola veio pra Rondinelli. O Guarani tá de novo no campo de ataque agora pela direita, a bola com o Bruno Nazário. Dominou, tem que aparecer mais no jogo, Nazário. Tá aparecendo pouco no jogo com o seu cabelo descolorido. Bola pro Rondinelli, ele recua, a torcida vaia. A bola vem no campo de defesa pra Felipe Maia, passou a metade do gramado, mas tem que recuar, toca essa bola pro Anderson. Sobe as suas peças o time do Guarani nesse momento. Todo o time do Sampaio correr atrás da linha da bola. O Guarani tenta achar o espaço. Lembrando que logo mais 7 da noite tem Ponte Preta e Criciúma. Elson Mariano dá o recado com o Luiz Fabiani e o Wendel Coral nas redes sociais. O nosso Giovanni Paiola. Guarani no ataque. Pela esquerda o Kaique olha pra dentro da grande área, não tem ninguém. Tem que esperar alguém chegar, tocou essa bola pro Kevin. Tem que chegar alguém dentro da grande área também, né? Aí ficam reclamando do Kaique, ele não cruzou porque não tinha ninguém dentro da grande área, mesmo assim consegue o lateral campo de ataque pela esquerda, marca de 46 minutos passados do primeiro tempo, 0-0, vai pra bola o Kevin, jogou dentro da grande área, sobe de cabeça Joécio, tira Baraca, joga de novo ali no veneno, chega a zaga, mete o pé na bola, tira Danielzinho, dá um bico nessa bola, afasta o perigo pro time do Sampaio Correia. O Firente, vamos Bugre, o Daniel Costa tá dizendo, Sampaio muito mais time, vamos Paio, pra cima deles. A galera com a gente aqui no nosso YouTube, Futebol Interior TV, o canal no YouTube. Quem mais tá com a gente aqui? O Danilo Pinheiro. Bora Bolívia, um abraço pra galera que tá junto com a gente. Vem o time do Guarani pela direita com o Nazário, tocou essa bola pro Leno, vai Leno, pra cima da marcação do William, ganha. O jogador da equipe do Sampaio Correia foi esperto, inteligente, explode contra a marcação do Leno, a bola se perde. Claudinei Corsi, 47 minutos passados do primeiro tempo e o jogo, Ney? Um primeiro tempo que não foi tão brilhante tecnicamente, mas que acabou tendo no Guarani a maior chance de abrir pra cá, né? Com tudo que o Sampaio Correia criou, foi pra cima, teve possibilidades, o Guarani acabou tendo a jogada mais aguda e meteu a bola na trave. Olha o Guarani.
Vem pro campo, ataca o time do Guarani. Bola do lado esquerdo pro Kevin, falhou na primeira, na segunda! Denner! Já era! Gol! É do Guarani! Na marca de 48 minutos passados deste primeiro tempo. Bola na direita, cruzamento dentro da grande área. Ele tentou na primeira, furou. A bola sobrou de novo para ele aí com a perna direita, bateu no canto oposto do goleiro Andrei, que nada pôde fazer. Denner, finalzinho de primeiro tempo, coloca festa na tábua, tem festa no brinco, sorriso no rosto do torcedor bugrino. Pode comemorar, Denner. A festa é toda sua, da torcida do Guarani. É, goleirão Andrei, essa não deu pra você. Tá no fundo da rede. Guarani na frente. Guarani tem 1, Denner 0 pro time do Sampaio Correia. E quando não há tempo pra mais nada, apita o árbitro. Fim de primeiro tempo no Brinco de Ouro da Princesa. No finalzinho, no apagar das luzes, Denner vai pra rede. Guarani 1, 0 pro time do Sampaio Correia. Detalhe, a selfie do gol do Guarani aí, Melo. E que golaço, né, do Denner. Primeiro, valeu ali a insistência, né? O Lennon roubou a bola, ela sobrou ali pro Rondinelli, que olhou para a área, viu o Denner livre de marcação no segundo pau, fez o lançamento. O Denner tentou na primeira, pegar de primeira de pé esquerdo, furou, mas a bola acabou sobrando para ele, limpa, com o pé direito, aí não teve jeito, né? Fuzilou o goleiro, chute cruzado, sem chance para o Andrei. Um golaço de Denner, é o primeiro gol do Bugre aqui no Brinco. Intervalo de jogo, o Guarani vai vencer o Sampaio Correia. 1-0, golaço de Denner. Denner vai pra rede, agora o Washington Belo descansa. Vem aí o intervalo, nota 10. A Rádio Futebol Interior traz pra você as informações do placar ao vivo, comentários de intervalo do Claudinei Corsi, pra Prone Alimentos, Ferrolínea, Churrascaria Recanto do Sul, Restaurante e Pizzaria do Dadá, DD Autopeças, City Bar e City Tortas. Você que está com a gente no Futebol Interior TV, se inscreva no nosso canal e fique por dentro das novidades do nosso canal no YouTube, Futebol Interior TV, Facebook e Instagram, Futebol Interior. Claudinei Corsi, um teaser para o seu comentário de intervalo. Guarani no finalzinho 1-0. Gol importante para o Guarani, né? Que volta para o segundo tempo vencendo por 1-0. Sampaio Correia, se quiser alguma coisa, vai ter que se abrir mais agora. Sampaio deve vir para cima, tentar empatar a partida, e o Guarani tem que acertar principalmente o entrosamento do seu setor defensivo, que nesse primeiro tempo preocupou o torcedor do Guarani. Muito bem, Claudinei Costa, daqui a pouquinho uma passada no placar ao vivo do Portal Futebol Interior. O Ney já volta na sequência para comentar o que foi esse jogo e depois a gente traz os destaques do placar ao vivo do Portal Futebol Interior. Aqui terminou o primeiro tempo, Brincão de Ouro da Princesa, gol de Denner a 48 minutos do primeiro tempo. 1 pro Guarani, 0 pro Sampaio Correia. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br, o maior site de futebol do Brasil. Churrascaria Recanto do Sul, ambiente climatizado e um atendimento especial no almoço e no jantar. Realizamos casamentos e confraternizações em geral. Buffet com mais de 30 tipos de salada e rodízio com mais de 20 tipos de carnes. Reserva de mesas pelo telefone 19 3874 9010 3874 9010. Churrascaria Recanto do Sul, Rodovia Dr. Roberto Moreira 120, no Jardim Itapuã, em frente ao Corpo de Bombeiros. Churrascaria Recanto do Sul, há 20 anos em Paulínia. Rádio Futebol Interior. Peças, som e acessórios para o seu carro é com a DD Autopeças. A DD Autopeças tem oficina no local, troca de óleo, vidros, travas, alarmes, som, polimento em faróis, higienização de ar-condicionado e instalação de acessórios. Precisou de peças para o seu carro? Fale com a DD Autopeças. Diz que DD
Autopeças, 19 3844 9283. DD Autopeças, Rua Oscar Seixas de Queiroz, 314, no Jardim Calegares, em Paulínia. Acesse ddautopeças.com.br. No Facebook, DD Autopeças. No trânsito, seja prudente, evite acidentes. Você está ouvindo Rádio Futebol Interior. Construindo ou reformando, a Ferrolínea é o caminho certo para a sua construção. Vergalhão, tela para concretagem, arames, sapatas, pregos, treliça e muito mais. Faça um orçamento. Ligue 3363-1366. Entregamos em toda a região metropolitana de Campinas. Pequenas, médias e grandes construções, fale com a Ferrolínea. Tudo em ferro e aço para a sua construção. Avenida José Paulino, 3916, no Santa Terezinha, em Paulínia. Acesse ferrolinea.com.br. Rádio Futebol Interior. Restaurante Pizza do Dadá. Entrega online. Acesse pizzadodadá.com.br ou ligue 3242-3125. Restaurante Pizza do Dadá. Rua Padre Manuel Bernardes, 1085, a 200 metros da Lagoa do Taquaral, em Campinas. Rádio Futebol Interior. Agora, o seu churrasco tem companhia. Produtos Prone Alimentos, cebolete, berinjela italiana, vinagrete e maionese. Receba bem a família e os amigos. Consulte nosso site e veja onde encontrar os produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. www.pronealimentos.com.br. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Tradição e qualidade no centro de convivência, em Campinas. City Tortas, um lugar agradável e aconchegante. Na City Tortas você encontra vinhos, cervejas nacionais e importadas, doces portugueses e também as deliciosas tortas salgadas nos sabores bacalhau, camarão, palmito, frango e frango com catupiry. Uma delícia! City Tortas, a Avenida Júlio de Mesquita, 73, no Cambuí. City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram. Se beber, não dirija. Futebol de um jeito diferente. RádioFI.com.br. Intervalo do jogo. Legal, estádio Brinco de Ouro da Princesa, intervalo de jogo aqui. O Guarani vai vencendo 1-0, conseguiu aí o seu gol ao apagar das luzes nesse primeiro tempo, né? Um gol trabalhado de certa forma, a bola saindo da direita, indo lá para a esquerda, 2 vezes tentou o Denner. Na segunda ele fez. Se a gente for no scout do jogo aqui, nós vamos ver que o Sampaio Correia, que nós entendíamos veio para Campinas em busca de pelo menos um ponto, acabou fazendo até mais do que aquilo que esperava, com certeza, o seu torcedor. E foi uma equipe perigosa. Chegou em alguns lances com muito perigo, bola de cabeça para dentro da área com o William, o Sampaio Correia chegando principalmente pelo lado direito, onde o Marcílio vinha jogando e acabou sendo substituído pelo Kevin, aí a marcação não ficou muito legal, e o Sampaio Correia se valeu disso e se aproveitou disso para criar aí as suas jogadas e trabalhar a bola principalmente pelo lado direito, e aí criar os seus lances de perigo contra o gol defendido pelo Bruno Brijo, que em determinado momento da partida fez uma grande defesa, isso a 29 minutos desse primeiro tempo. E o Guarani, com essa formação que entrou em campo, o Washington Mello até dizia, o Guarani jogando com 3 volantes, mas não era, na verdade, pelo menos eu penso assim, entendo, a vontade do treinador Humberto Louser, né? Mesmo colocando aí o Ricardinho, o Baraca e o Denner, ele pensou, creio eu, de que esses jogadores poderiam ajudar mais o ataque do que propriamente ser jogadores de defensivos, jogadores de marcação. E aí acabou que isso ocorreu. Então, com isso, ficou somente o Rondinelli para a armação da jogada. O Bruno Nazário não apareceu tão bem como em outras oportunidades, quer seja aí no final, nos jogos finais do campeonato da Série A2, do Campeonato Paulista. E aí, quando o Bruno Nazário não aparece muito, sem o Bruno Mendes lá na frente, o Guarani acaba perdendo muito aí
pelo seu setor ofensivo. Então, o Lennon descia pela direita, tentava alguma coisa, mas pelo lado esquerdo, com o Kevin, fica mais difícil o Guarani criar alguma coisa. E os jogadores do Guarani, o que é pior, da metade do segundo tempo, do primeiro tempo para frente, começaram a bater de muito longe do gol defendido pelo goleiro Andrei, de fora da área, da intermediária de ataque do Guarani, e aí os jogadores arriscando de muito longe, e essas jogadas acabaram não dando em nada. Nos momentos em que o Guarani encostou mais um jogador no outro, fez aquele 1-2, fez aquela tabelinha, trabalhou mais a bola, aí o Guarani acabou chegando com mais perigo. E aí você precisa, evidentemente, se você quer ter os laterais cruzando a bola, levantando a bola para a área, você tem que ter gente ali dentro da área para poder concluir, que foi aonde acabou acontecendo o gol do Guarani a 49 minutos, basicamente 49, nos descontos, nos acréscimos do árbitro, né, que foi, na minha maneira de entender, certinho, porque só o goleiro da equipe do Sampaio Corrêa ficou mais de 3 minutos. Tivemos também uma substituição no Guarani, embora que ela tenha sido rápida, foi uma substituição. E aí os 49 minutos interessantes que deu o árbitro, que justamente causou o gol do Guarani. Então aquela cera que o goleiro do Sampaio Corrêa acabou fazendo, acabou no gol do Guarani a quase 49 minutos, que foi para o meio campo e só teve o tempo do juiz apitar o final do primeiro tempo. Então eu entendo que o Guarani é um gol importante que ele fez. Agora o Sampaio Corrêa, se quiser alguma coisa, vai ter que se abrir. Agora o Guarani precisa compor melhor o seu sistema defensivo. Os jogadores ali, o Maia e também o Anderson batendo cabeça, tem que acertar a marcação ali. O Baraca volta um pouquinho mais, tenta liberar um pouquinho mais o Ricardinho e aproveitar essa saída que deve acontecer do Sampaio Corrêa para pegar o time da Bolívia querida aí nos contra-ataques e tentar ampliar o marcador. Mas precisa acertar, principalmente ali no setor de zaga, o Guarani, onde bateu cabeça e deu sim grandes oportunidades para o Sampaio abrir o placar nessa partida. O Guarani, na verdade, levou muita sorte em momentos cruciais da partida e sai vencendo por 1-0, que pode, evidentemente, até determinar que o Guarani saia vencedor com esse gol no finalzinho desse primeiro tempo. Mandar um grande abraço aqui para o Bruno Proni e também a Carolina Proni, hoje curtindo aqui a nossa jornada esportiva, mas lá em Itirapina, curtindo aí pela internet, o casal Proni se divertindo e aproveitando o feriado aí de 21 de abril. Vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho, todo o segundo tempo aqui, são 17 horas mais 30 minutos, intervalo de jogo, a gente volta já já. Intervalo do jogo. Agora, o seu churrasco tem companhia. Produtos Proni Alimentos, cebolete, berinjela italiana, vinagrete e maionese. Receba bem a família e os amigos. Consulte nosso site e veja onde encontrar os produtos da Proni Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. www.pronialimentos.com.br. Quem anuncia na Rádio FI vende mais. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Rádiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Rádiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Rádiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Nesta quinta-feira, assistam no canal 8 da NET Campinas o programa Na Rota dos Milhões, com Jaércio Barbosa. Orientação precisa da Loteca. Nesta quinta, às 8 da noite, no canal 8 da NET Campinas. Na Rota dos Milhões, o que faltava na TV brasileira. Rádio Futebol Interior nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Procure por Futebol Interior. Curta, compartilhe, comente. Você pode ouvir e ver as nossas transmissões ao vivo na TV Futebol Interior. Nas redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook. Futebol Interior, a rádio que respira futebol.
Rádio Futebol Interior. Muito bem, estamos de volta. Aqui, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, intervalo de jogo. Guarani vai vencendo o gol de Denner no finalzinho do primeiro tempo. O Sampaio Correia pelo placar de 1-0. Segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Começou lá na terça-feira, né? Dia 17 com Boa 0, Fortaleza 2. 2 gols do Fortaleza para cima do Boa. Bruno Melo e Edinho, os gols do Fortaleza. O Coritiba venceu o Atlético Goianiense por 1-0. Gol do Vinícius Quis. Tivemos ontem o Juventude empatando com o Oeste 1-1. Suellington contra para o time da Papada e o Bruno Lopes empatando para o Rubrão. O São Bento de virada venceu o CSA pelo placar de 2-1. Michel Douglas abriu para o time do CSA. Zé Roberto e Rodolfo viraram para o São Bento. O Paysandu Papão venceu o Londrina por 1-0. O gol foi do Mike. Bom, bola rolando. Além de Guarani 1, Sampaio Correia 0. O Goiás vai perdendo para o Figueirense 1-0. Gol no primeiro tempo do Jorge Henrique. Intervalo de jogo por lá. O Avaí vai empatando com o Brasil de Pelotas pelo placar de 1-1. Renato para o time havaiano e o Michel para o time do Brasil. O CRB vai perdendo o intervalo de jogo para o Vila Nova pelo placar de 1-0. Gol de Elias. Fechando a rodada, 7 da noite. Aliás, transmissão da Rádio Futebol Interior. Elson Mariano, Luiz Fabiani e o Wendel Coral para Criciúma e Ponte Preta. Jogadores voltando para o segundo tempo, tanto do Guarani como também do Sampaio Correia. Classificação aqui, ó. O Fortaleza lidera com 6, Figueirense tem 6, Paysandu 6, Vila Nova 6. São os 4 primeiros. Oeste 4, quinto, São Bento 4, o sexto. Sampaio Correia, 7º com 3. Atlético Goianiense 13 é o 8º, CSA 3 o 9º. Guarani 13 é o 10º. Londrina 3, 11º. Coritiba 3, 12º. Brasil 2, 13º. Juventude 1, 14º. Avaí 1, 15º. 16º Criciúma, nenhum ponto. Zona da degola. Ponte Preta, Goiás, Boa Esporte e CRB. Marcelo. Oi. Mudou aí o Sampaio Correia, hein? Saiu o Bruninho 11. Bruninho 11 saiu para a entrada do Carlão 18. Carlão 18 já em campo. E o Guarani é o mesmo time do primeiro tempo, apenas com alteração ocorrida logo há 2 minutos. Para a saída do Marcílio contundido, entrou em seu lugar o Kevin. Muito bem, portanto, Carlão, jogador que é centroavante, veio do São Caetano fazendo a sua estreia nesse time do Sampaio Correia, né? Veio do São Caetano na vaga do Bruninho. O Bruninho é um jogador mais de lado. Já o Claudinei Corsi fala dessa alteração porque vai começar o segundo tempo. Apita o árbitro. Tem bola rolando no Brinco. Segundo tempo no ar, tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Cossato. Se for pra ser feliz, que seja o tempo todo. Vamos juntos. Equipe Nota 10 de Esportes Rádio FI. Estamos também no Futebol Interior TV pelo YouTube. Se inscreva no nosso canal Futebol Interior no Instagram e também no Facebook. Comigo nessa jornada esportiva, comentarista Claudinei Corsi. Reportagem de Washington Melo. Guarani vence o jogo 1-0. Vem pro campo, tá com o dono do gol do primeiro tempo. Tocou pro Kaique, cruzou na boca do gol pra ninguém. O Kaique tinha que estar dentro da grande área, né? Cruzou pra ninguém. Melhor pro time do Sampaio Correia, que fica com ela. Esta é a Rádio Futebol Interior, equipe Nota 10 de Esportes. Pra Prone Alimentos Ferrolínea, Churrascaria Recanto do Sul. Aqui vem Sampaio Correia, Marlon. Alongou o passe na frente, procurava o William no meio do caminho. Chega a zaga do Guarani, Baraca. Abre o compasso, tira dali o Anderson. A bola cai no meio pro time do Guarani, pra Rondinelli. Espera a presença do Ricardinho. Chegou, passou pelo primeiro. Opa! Achei que foi empurrado, hein? Achei que o Ricardinho foi empurrado, o árbitro disse que não. Segue o jogo, Nazário ganhou essa bola para o time do Guarani. Deu a bola para Denner, fez o gol do Guarani no primeiro tempo a 48. No finalzinho do primeiro tempo, bola para o Denner, deu para o Rondinelli, tocou para o Kaique. Passou primeiro, mas ao invés de jogar para frente, vai para trás. Deu a bola para o Rondinelli, para o Nazário. Ameaçou queimar para o gol, com a perna esquerda não tocou. Boa bola boa para o Kevin dentro da grande área. O zagueiro cortou, a bola sobrou para o Kevin. Agora não foi falta, agora eu vi bem à minha frente, melhor pro time do Sampaio Correia, sai jogando pela direita com Bruno Moura, soltou essa bola na frente para Carlão. O Carlão é calvo, é centroavante, é pivôzão, soltou essa bola pro Marlon, que também é calvo, toca a bola, boa bola pro Danielzinho, tentou toque de cabeça. O narrador também é calvo. Sim, narrador também é calvo. O irmão não, aliás, que cabelo esvoaçante, hein? Aliás, um abraço pra ele, tá trabalhando, tá acompanhando a gente. Carlos Corsato. Claudinei Corsi. O técnico do Sampaio Correia, o Francisco Diá, né? Ele tira um jogador atacante também, o Bruninho é um jogador mais de lado, rápido pela esquerda,
para colocar o Carlão, que está fazendo a sua estreia, jogador que a gente conhece no São Caetano, disputou a Série A2 esse ano. Já já o Ney fala, porque o Guarani vem. Kevin tocou, boa bola pela esquerda para Rondinelli, devolveu, tocou pro Kevin, linha de fundo, tentou cruzamento. A bola saiu, a torcida aplaude, mas a bola saiu, tiro de meta pro goleiro Andrei. E aí, essa alteração do Francisco Diá, Claudinei Corsi. É como você disse aí na sua primeira intervenção, é grandão, paredão, é um jogador que vem, talvez na ideia do treinador, é mais agudo, né, para poder buscar esse placar aí, pelo menos do empate esta tarde aqui contra o Guarani. Então muda um pouco o estilo, né, como você disse, o jogador que saiu é jogador mais de lado e ele mais centralizado ali, tentando fazer a parede para jogadores que vierem de trás para bater pro gol defendido pelo Bruno Brijo. Ele mudou, né, porque o William Oliveira vai ficar ali centralizado, mas o William centroavante, o William com U, ele vem aqui pela direita, o Carlão vai no meio e o Danielzinho, que foi lá pro outro lado, né, pro lado esquerdo, fazia a função que era do Bruninho, que foi substituído. O Guarani tem posse de bola aqui no campo de defesa, bola com o Rondinelli, foi pra cima dele o Bruno Moura. Fez a falta, hein? Como tem Bruno também no jogo. Bruno Moura, falta pra cima do Rondinelli, tá parado o jogo. O time do Guarani o mesmo do primeiro tempo. Lembrando que tivemos uma alteração no Guarani, o Marcílio bem no comecinho do primeiro tempo, saiu contundido pra entrada do Kevin, portanto Bruno Brígido, Lennon, Maia, Anderson e Kevin, né? É o sistema defensivo bugrino. Baraca, Ricardinho, Denner e Rondinelli, Kaique e Nazário. É o time do técnico Humberto Louser. O Sampaio Correia do Francisco Diá mexeu no intervalo, como a gente disse. O Melo informou, o Carlão tá no jogo. Andrei, Bruno Moura, Joécio, Maracás e Kaique. Silva, o capitão. William Oliveira, Danielzinho e Marlon. O William e Carlão na vaga do Bruninho. Aliás, só a título de curiosidade, os capitães, né? Não como o Carlos gosta de falar, capitões, né? Os capitães são os dois número 5. Vem o time do Sampaio, Carlão na direita pro William, cruzou na boca do gol, sobe Lennon. Do outro lado chegava em desabalada carreira o William Oliveira. O Guarani recupera essa bola com o Lennon, fez o corte, estufa o peito, vem pro campo de ataque, passa o primeiro, não passa o segundo, falta. É bom o Lennon. E o Kaique já tem cartão, hein? Vai ser expulso. É porque o árbitro já tá com um cartão amarelo na mão. Ele já tem, vai ser expulso. Tá expulso o Kaique. Matou contra-golpe. Pra mim, acertada a marcação do árbitro. Wanderson Alves de Souza. Bem pertinho do bandeira número 1, o Márcio Eustáquio Souza Santiago. Os mineiros trabalhando bem. Expulso o Kaique. Com 5 minutos agora desse segundo tempo. Toma cartão vermelho. E mérito total pro Lennon, né? Ele tirou a bola de cabeça aí, Marcelo. E depois o Baraca tocou pro próprio Lennon. Ele veio lá do campo defensivo, partiu com ela dominada, né? Parecia um atacante, como você mesmo disse, estufou o peito e disse, agora eu vou. E foi mesmo, só foi parado com a cacetada no Kaique. Já tinha amarelo, expulso, um jogador a menos. E por favor, né? Visualiza bem aí a posição do retorno aí na cabine. Sempre deixe dessa maneira. Nunca mude. Tá bom. Falaram o quê? Falaram o quê? Troca o copo, Lei. Deixa esse copo aí. Falta pro Guarani. Bola pra dentro da grande área. Passa por todo mundo. Ninguém pega. Deu uma refugada ali o Kaique por pouco. Se tem alguém do Guarani mais perto ali, o Anderson era mais perto, me parece, o zagueiro. Essa bola batia nele e ia pro gol, é tiro de meta. Claudinei Corsi. Agora o Guarani vencendo o jogo, 6 minutos passados do segundo tempo. Kaique foi expulso, Sampaio Correia tem um a menos em campo. Guarani estaria com a faca e o queijo na mão? Digamos que está com a faca e o queijo, mas tem que saber usar essa faca e cortar o queijo para poder comer, né? E o técnico evidentemente vai ter... Que delícia, comer comigo mesmo. E de graça, de preferência, né, Melo? Esse é o Washington Melo, não perde uma, hein? Mas não tem vale não, viu, Melo? E com valinho melhor ainda. Me ajuda aí, produção. Pois vai ter que mexer no time o Francisco Diá para recompor a sua retaguarda. O Guarani ganha, mas tem que saber utilizar isso. Vai estar com a faca e o queijo, mas tem que saber usar a faca e cortar direitinho. Olha o Bugre. Vamos ver se vai agora. Kevin tocou na esquerda pro Rondinelli, vai pra cima na marcação, pedalou, linha de fundo, pra lá pra cá, refugou, tocou essa bola pro Kevin, pode cruzar, preferiu tocar atrás pro Baraca, capitão do time. O Baraca devolveu, tocou essa bola pro Rondinelli, joga na grande área, o Rondinelli vai pra bola ali, o Kaique
mas antes chegou pra cima dele o jogador da equipe do Sampaio, tirou, na sequência o Rondinelli fez a falta no atacante William da equipe do Sampaio Correia. A torcida não gosta, mas o árbitro marcou a falta. E atenção, torcedor, no toque eletrônico da Rádio Futebol Interior, tô girando pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar aqui do Brinco de Ouro da Princesa. Passados 7 minutos e meio deste segundo tempo. Campeonato Brasileiro Série B 2018 no Brinco de Ouro. Guarani vence, gol de Denner no primeiro tempo. 1 pro Guarani, 0 pro Sampaio. Jornada Esportiva Equipe Nota 10. Oferecimento Churrascaria Recanto do Sul, em frente ao Corpo de Bombeiros em Paulínia. Marcelo Cossato. Eu, você e toda a equipe Nota 10. Aqui vem o time do Guarani. Já a informação do Melo Kaique, deu a bola pro Lennon. Jogou na grande área pro Rondinelli. Na verdade, quem tava lá era o Nazário. O Rondinelli tava do lado esquerdo. Sobe de cabeça, a zaga tira. Ali no círculo central, na meia-lua da grande área, pediram falta pra cima do Bruno Nazário. O árbitro não deu. Bola pro time do Sampaio Correia, pro Tubarão. A alteração no time do Maranhão, hein, Melo? Saiu o Danielzinho, número 8, pra entrada do João Vitor, 14. Ele é volante. Para recompor aí o sistema de marcação com a expulsão do Kaique. Sai Danielzinho, João Vitor, 14. Já em campo. João Vitor, 14. No lugar do Danielzinho, tira um atacante, coloca um volante. Já o Claudinei Corte fala. Nazário, um tapa na bola, era pro Rondinelli dentro da grande área. Chega Silva, mete o pé na bola, tira. Mas ela caiu de capitão para capitão, pro Baraca. Pode bater pro gol, preferiu tocar pro Denner, vai queimar pro gol. Ela passa. Desvio do número 7, William Oliveira, que se jogou no carrinho. Escanteio pro Guarani, Melo. O Denner, ele não tem medo de bater, né? Sobrou, ele chuta mesmo, né? Agora, na entrada da grande área, de pé direito, bateu. A bola ainda desviou, é escanteio, lado direito. Não tem pressa, né? O Bruno Nazário vai caminhando lentamente. E todos os jogadores do Guarani reservas em processo de aquecimento. Capricha aí, Bruno Nazário. Pra bola, perna esquerda, dentro da grande área tá o Maia, o Anderson também, o Kaique tá lá. O Nazário toca curtinho, jogada ensaiada pro Lennon. O Marlon tá na marcação pro Nazário, agora sim. Jogou essa bola pra dentro da grande área, vem o toque de cabeça. A bola voltou, sobrou na intermediária. Aqui no campo de ataque, meia-lua da grande área. É pro Rondinelli, domina, tem habilidade. Solta a bola na esquerda pro Kevin, puxou pra perna direita, vai cruzar na boca do gol. Abriu a asa ali o Silva, hein? Na entrada da grande área, o árbitro entendeu que foi no peito. A bola veio pro Baraca e aí o Marlon chegou antes do Kevin. Explodiu a bola contra o Kevin, ganha esse lateral pro time do Sampaio Correia. O Francisco Diá, o Claudinei Cortes, coloca um volante na vaga de um atacante. Na verdade ele tem que recompor, né? Então ele põe um volante aí, não vai ter um lateral esquerdo de ofício aí. E acabou recompondo aí com o volante, que é um homem de marcação, então tudo bem. É o que ele tinha que fazer, né? E sacrificou o Danielzinho, que era o homem incumbido das cobranças de falta e de tudo pela equipe do Sampaio. Vem pro campo, ataque o time do Sampaio, correu a bola aqui pro Marlon. Ele caiu, e aí caiu com a mão na bola, queria falta, o Baraca pega a bola, é falta pro time do Guarani do campo de defesa. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Tom Original. Fala, Washington Melo, transmissão 1000. Pois não, grande abraço ao Tom. Tem também o Hélio José, vamos golear, Bugre. Goleada? Será, Claudinei Cortes? Dá pra golear? 1-0 hoje aqui já é goleada, não, tem que comemorar. Pelo que tá jogando aí, o Guarani tem chance sim de ampliar o marcador, né? Mas não digo goleada, não acredito. Porque tá com um a menos agora o time do Sampaio Correia. Se souber aproveitar. Quem sabe, né? O Hélio Ferreira, parabéns, Melo, equipe mande um alô aí. Estamos em Valinhos, no Vale Verde. É o doutor Hélio Calado. Ô doutor, me ajuda aí, um dos melhores advogados de Campinas. E logo, logo a gente vai fazer um programa lá do... Como é que é? Rancho Verde? Rancho Verde? Não, Vale Verde. Vale Verde. Valeu, Verde. doutor Hélio. Vale Verde é um bairro, Melo. Não é um bairro? Campinas, mas lá é a chácara do doutor lá é tudo verde. É um residencial, né? Isso. Aí sim, então, a gente faz o programa lá sim. Falar em programa, quinta-feira, 8 da noite, no Campina Chopp. Pode tomar uma antes ou depois? Durante, eu no meio de semana fui convidado pelo pessoal lá da Ponte News, né? E tomei durante o programa, Washington Melo. Depois você viu no que deu, né? Caiu da cama, quebrou o braço. Me ajuda aí, Marlon dominou, bateu pro gol pra fora. Mas não tem nada a ver uma coisa com outra, viu, Melo? Eu tava dormindo, Melo. É que você é sonâmbulo. Não, pelo amor de Deus. Você sai de toquinha andando, vagando lá. Cela, velho. Jesus, ninguém merece. De pantufa. Não uso.
O Gustavo Fernandes, Bugrão, o Ronaldo, muito legal, esse já era. Obrigado, rapaz. Kevin tocou a bola na frente pro Nazário, ganhou, invadiu a grande área, pode bater pro gol, tentou a cavadinha, tinha que queimar pro gol com força, né? Tinha que queimar pro gol com força, mesmo porque também o André é muito alto. Na boa, faz a defesa, já repõe o time do Sampaio Corrêa no campo de ataque, era pro Marlon. O Marlon olhou pra ele, falou, você tá de brincadeira, hein? Você quer que eu faça 100 metros em 3 segundos? E dá duro, hein? E aí agora fica gesticulando lá o Andrei, o goleirão da equipe do Sampaio Corrêa. Então quinta-feira, 8 da noite no Campina Chopp, tem Balançando a Rede. Estarei lá com Claudinei Corsi, com Washington Melo. Presenças confirmadas dos dois. E de Carlos Corsato. Estará por lá também. O problema é que ele não bebe, né? Então você vai ficar olhando. Só toma suco de morango. Então, né? E Haddad também, olha só. O quê? O quê? E Haddad. Viu? Manda um abraço pra esposa do Pará. É a Rosiane, ela está ligada na transmissão, escutando na Vitalícia. Alô, Rosiane! Anote na sua papeleta. Eu creio que vai vir uma carta de advertência. Vai nada. O doutor libera. Ele tem moral. O Carlos é coordenador, mas não tem moral, não. Posse de bola pro time do Guarani, bola com o Kevin. O Guarani tem mais a posse de bola. Tocou essa bola pro Denner, fez o gol da equipe do Guarani, tocou pro Kevin, devolveu. A bola vem pro campo de defesa, vai trabalhando com o Felipe Maia, deu a bola pra Baraca. O Guarani vai tocando bola pra Rondinelli. Se fecha atrás o time do Sampaio. Rondinelli achou bem. Ricardinho dentro da grande área, cruzou na boca do gol, Andrei. Sai do gol pra fazer a defesa. Prone Alimentos, acesse pronealimentos.com.br. E atenção, torcedor, toque eletrônico da Rádio Futebol Interior, marcando para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 14 minutos, segundo tempo de jogo aqui, Brinco de Ouro da Princesa. Te contei não, ó, o Guarani tá vencendo. Gol de Denner no primeiro tempo, 1 pro Guarani, 0 pro Sampaio Corrêa. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Marcelo Cossato. Você e toda a equipe nota 10. Vem Sampaio Corrêa com o Marlon, é habilidoso. Passou o primeiro no carrinho. Baraca chegou na bola. O Marlon queria a falta. O árbitro não deu. Melhor pro Guarani que vem pro campo de ataque. Puxa o contra-golpe. Bola pra Denner. Deu pro Rondinelli. Tocou boa bola pro Nazário. Vai pra cima da marcação ali do Joécio. Tem que sair da grande área. O Nazário tá bem aqui pela ponta canhota. Tocou a bola pra o Kevin. Deu a bola pra Rondinelli. 2 jogadores do Sampaio Corrêa pra cima dele. Lado esquerdo pro Nazário. Boa bola pro Kevin. Sai da área ali o jogador da equipe do Sampaio Corrêa na caça dele, a bola pro Rondinelli, não saiu não, segue o jogo, Rondinelli sai do lado esquerdo, da ponta pro meio, tocou pro Denner, pro Rondinelli, tramou bem o time do Guarani. Esse é o time do Guarani, essa é a característica principal do Guarani, no toque de bola, Melo. Bola de em pé, toques rápidos, mas a conclusão ali não foi legal, né? O Rondinelli pegou muito embaixo da bola e ela passou por cima, né? Agora o quarto árbitro ali, o Vinícius Fulan, chama a atenção ali do Humberto Lousa, que chegou ali a sair ali da área demarcada, né, para o treinador, quase que invadiu o campo, o técnico do Guarani. Segue 1-0 Bugre. Obrigado, você que está junto com a gente também no YouTube, Futebol Interior TV é o nosso canal. Tá acompanhando a gente, dá um joinha aí na transmissão e faz o seguinte, se inscreve no nosso canal, clica no sininho aí, toda vez que tivermos programação ao vivo, você recebe notificação aí no seu aparelho e acompanha a gente. Claudinei Corsi, 15 minutos e 50, quase 16, fala do jogo, Ney. Então, em cima do que você falou agora há pouco, Marcelo Cossato, é justamente isso, quando o Guarani agrupa, toca a bola, olha lá, vai o Guarani de novo. De novo, Nazário, boa bola pro Kevin, sai da área o Joécio, ele toca, devolve, toca essa bola pra Denner, aqui do lado esquerdo o Guarani vai se movimentando, o Baraca tá pedindo pertinho dele, ele prefere tocar, recuar, toca essa bola pro Felipe Maia, tem espaço, pode até bater pro gol, Felipe, bate pro gol, Felipe, tem desvio, vai embora, tem que arriscar, tem que ter vontade, tem que arriscar o Washington Melo. Mas tem que pelo menos acertar o gol, né? Pra sorte do Felipe Maia, a bola desviou na zaga, mas essa não seria, né, a jogada ideal. O Nazário mesmo criticou ali, queria o passe, mas pra sorte a bola desviou, é escanteio, lado direito, Rondinelli na batida. Já o Ney completa o raciocínio, vai Rondinelli pra bola, perna direita, chuveirou na boca do gol, Joécio mete a cabeça na bola, tira, ela cai na intermediária pro Marlon, tocou essa bola pro time do Sampaio Corrêa, é pro William, desabalada a carreira, vem pro campo de ataque pela esquerda, tocou pro Carlão, passou por ele.
Tá faltando gente no ataque, né? Porque tem um a menos. O Sampaio Correia, 5 minutos do primeiro tempo. Foi expulso o Kaique, lateral esquerdo. O Guarani tem bola. A torcida quer que o time vai para frente, mas o Guarani tá vencendo. A Denner tocou essa bola pro Kevin pro Denner. E aí, Claudinei Corsi? Só não pode achar que 1-0 tá de bom tamanho, né? O Guarani tem condições de ampliar o marcador. E aí precisa ter paciência. Tocar a bola, como fez agora há pouco, você dizia. Quando o Guarani toca a bola, faz os passes e aparece o jogador desmarcado, o Guarani consegue chegar com perigo. Lógico que acabou o Maia batendo longe do gol, mas a jogada foi criada. E justamente que faz a falta de um jogador como foi agora no contra-ataque, um bom contra-ataque da equipe do Sampaio Correia, só não tinha um jogador a mais ali para concluir a jogada. Então o Guarani precisa ter paciência, tocar a bola, criar. Agora, na hora da finalização, tem que ter um pouquinho mais de tranquilidade e acertar o gol, como disse o Washington Melo. Beleza, esse Claudinei Corsi da Rádio F, o nosso comentarista. O Guarani tem posse de bola aqui no campo de ataque, tinha. O Nazário não chegou na bola, ela sobrou com o Silva. Sai jogando pro time do Sampaio Correia. Você tá com a gente no YouTube, Futebol Interior TV. Manda mensagem aqui, tem o Pedro HSG, tá com a gente. Um abraço, Cássio Souza, também com a gente, acompanhando a nossa transmissão Futebol Interior TV. Se inscreva no nosso canal. É posse de bola pro time do Sampaio Correia, perde o jogo. Marca de 18 minutos e 20. A bola vem aqui pro lado esquerdo, vai trabalhando, vem cruzamento dentro da grande área, se joga na bola o Marlon, o Carlão tava por lá também, foi o Carlão que se jogou, o Marlon tenta chegar, antes dele chega o Baraca, dá um bico nessa bola, ela cai aqui do lado direito, campo de ataque pro time do Sampaio Correia, Bruno Moura faz a proteção, ela se perde, vai embora, lateral para o Tubarão, o Bruno Moura tocou essa bola pro seu companheiro que é o William Oliveira, retrocede, toca atrás pro Joécio no campo de ataque, mas no campo de defesa agora, ele toca a bola ali pro Maracás, domina, solta a bola no meio, pro capitão, o Silva, vai tocando bola, o time do Sampaio Correia, perde o jogo, Marlon chegou pra cima dele, o Denner ganhou na bola, toca pro Baraca, mais atrás pro Kevin, recua mais atrás ainda pro Bruno Brígido, na cavadinha, engana o Marlon, toca essa bola pro Kevin, pode tocar essa bola pro Anderson, é o que ele faz, o Anderson tá livre, leve, solto aqui no campo de defesa, toca a bola pra Ricardinho, levanta a cabeça, já vem levando o Guarani, vem subindo as suas peças, a bola pela meia direita, toca a bola pra Lennon, lado direito, tocou no peito do Kaique do campo de ataque, vai pra cima da marcação ali, o jogador da equipe do Sampaio Correia, era o João Vitor que tava por ali, o Guarani perde a bola, recupera o Sampaio Correia, bola aqui no campo de ataque para Carlão, mas tem que recuar, toca a bola um pouco mais atrás, meia esquerda vem subindo, o time do Sampaio Correia, pede a movimentação o Silva, a bola viajou, foi lá do outro lado, lado esquerdo, vai trabalhando, vai tocando bola com o jogador que é o João Vitor tem a posse de bola, recua essa bola, toca para Maracás solta essa bola aqui do lado direito para Joécio, agora no campo de defesa pro campo de ataque pela direita, bola para Bruno Moura, tocou a bola pro Marlon, perdeu, recupera o Denner pro Guarani, tocou a bola pro Bruno Nazário, tem habilidade, sou mais você, Nazário, tocou na esquerda pro Rondinelli, mas tá sozinho, o Nazário encosta, ganha, puxa pra perna esquerda, pra perna direita, pra perna esquerda, tocou pro Rondinelli, linha de fundo, cruzamento na boca do gol, bateu no Joécio, tocando bola de novo, o Guarani chegou, escanteio pela esquerda, Washington Melo. Na tabela entre o Rondinelli, né, e o Bruno Nazário, né, o Rondinelli ele tentou o cruzamento, a cavadinha, né, ali na marca do pênalti tinha o Kaique, atrás dele o Nazário, mas a bola acabou sendo desviada pela zaga, por isso é escanteio, lado esquerdo, Rondinelli, ele mesmo de pé direito na cobrança. Rondinelli vai pra bola, quem sabe o segundo gol do Guarani no jogo, estamos com 20 minutos e meio, Rondinelli autorizado na boca do gol, nas mãos do Andrei, e aí ele olha pro campo de ataque, não tem ninguém pra fazer a reposição rápida, vai ali tentar sair jogando no campo de defesa, o goleiro da equipe do Sampaio Correia aí consegue. Ferrolinha, agora com o Metalon, acesse ferrolinha.com.br. Churrascaria Recanto do Sul, em frente ao Corpo de Bombeiros em Paulínia. Você está na Rádio Futebol Interior, equipe nota 10 de esportes. Também, junto com a gente, restaurante Pizza do Dadá. Acesse pizzadodadá.com.br, a 20 metros, a 200 metros, na verdade, da Lagoa do Taquaral, em Campinas. Tivemos alteração, o Melo informa já. DD Autopeças em Paulínia, no Jardim Calegares, Disque Peças 3844-9283. Aqui vem pro campo de ataque, trabalha a posse de bola, a equipe do Sampaio Correia. Daqui a pouquinho, já tem Ponte Preta e Criciúma com Elson Mariano, peso pesado da narração, aqui na Rádio FI. Já a informação do Melo vem, o time do Sampaio Correia chega por ali, o Anderson. Mete o pé na bola, tira a alteração. Washington Melo, você informa. Pois não, anote na sua papeleta. Saiu o Kaique, número 9. Para a entrada do Pedro Bortoluso, 19. Pedro Bortoluso, 19.
já em campo. Pedro Bortoluso, número 19. Tira um atacante que também estava fazendo o pivô, tentando pelo menos, e coloca o Bortoluso. Esse já é mais fixo, o Ney vai falar já, porque o Marlon vem pro campo de ataque pela esquerda, não tinha ninguém para ele tocar. Pra que fazer uma falta dessa? E ainda vai tomar cartão ainda. O Felipe Maia, não tinha ninguém pro cara tocar, a bola é falta pro time do Sampaio Correia, cartão amarelo pro pra número mim foi 3. pro Lennon, viu? Foi pro Lennon? Não, foi pro 3. Foi o 3? Foi o 3, bom. Não, então tá certo. Depois você confirma aí embaixo então, tá? Mas eu vi nitidamente o 3 indo na caça dele, tanto que ele tá reclamando aqui, ó. Foi ele mesmo, foi o 3, foi o Felipe Maia amarelado. Felipe Maia, portanto, cartão amarelo. Mas só tava, era só, foi o que você disse, né? Pô, jogador, tem hora que eu vou falar pra você, hein? É muita burrice. Só cerca, caramba! Agora, uma falta perigosa, imagina se saiu o gol. Aquela visão periférica, né? É só ir, vai na caça, dá uma cercada. Marlon vai pra bola, 23 minutos passados do segundo tempo. Vai chegando a noite em Campinas, aqui no Brinco. Marlon pra bola, chuveirou na boca do gol, subiu. Bortoluso também tá com o cabelo descolorido. Tocou pra outro que tá com o cabelo descolorido. Nazário, esse é bom de bola, hein? Esse é habilidoso. Ganhou do primeiro, ganhou do segundo. Tentou um tapa na bola pro Rondinelli. A bola bateu no jogador do Sampaio Correia. Ele tentava pro Rondinelli, quase que deu pro Ricardinho. E aí chegou o jogador da equipe do Sampaio, João Vitor, tirou. O goleirão reclama. Marcelo. Oi. E no placar ao vivo aí, Goiás 0, Figueirense 2, hein? Que coisa, olha só. O Goiás, em um dos maiores orçamentos da Série B, perdeu na estreia e agora vai perdendo em casa para o Figueirense 2-0. O Figueirense 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias. Posse de bola, é pro time do Guarani, bola com o Denner, tocou essa bola pro Bortoluso, a bola deu nele, escapuliu. E aí, Claudinei Corsi, 24 agora do segundo tempo, Bortoluso tá no jogo. O Kaique foi bem no jogo, Kaique? Foi bem, dentro daquilo que ele poderia apresentar, foi bem. Agora o técnico troca, pega um jogador mais descansado. É uma diferença, é um jogador mais fixo, né? Mas que está saindo também para ajudar até na marcação. Agora o Guarani precisa forçar um pouquinho mais essa zaga do Sampaio Correia, que me parece que está meio preocupada agora no jogo, né? Você viu essa última jogada aí, que a primeira instância o jogador já meteu para a lateral. Então, quem sabe se forçar um pouquinho mais. E o Sampaio vai na dele, tendo com o que tem, chegar como chegou naquela falta lá, infantilmente cometida pelo jogador do Guarani. O Firente aqui no nosso YouTube, Futebol Interior TV, tá dizendo que é Bertoluso. Não, é Bortoluso. É Bortoluso, é o Bortoluso. Pedro Bortoluso. É isso mesmo. Então estamos corretos. Eu lembro muito bem que no primeiro jogo da Série A2, o Melo trouxe a informação que a assessoria de imprensa pediu para prestar atenção no sobrenome. É posse de bola, é pro time do Guarani, bola pela esquerda com o Denner. Não entendi, Denner. Ele deixou a bola sair, entendendo que o toque por último seria do jogador do Sampaio. E não foi dele. A bola se perde, vai embora, tiro de meta. Marcelo. Pro time do Sampaio Correia fazer a batida. Pois não, Melo? Esse cartão do Felipe Maia já é o segundo dele, hein? Então, ele que levou lá no jogo contra o Fortaleza, agora já está pendurado, né? Com 2 rodadas, já com 2 cartões amarelos, o Felipe Maia. E o Guarani joga contra o Atlético Goianiense. Depois já é o derby, não sei não se o Felipe Maia não será poupado nesse jogo diante do Atlético. Mesmo porque também tem o alemão que chegou, né? Vem Sampaio Correia, a bola pra dentro da grande área! Impedido. Tava impedido o Bruno. Tem o Edson Silva também, o Everton alemão e o Edson Silva que estão no banco. O Edson Silva tá na frente, né? Então pode ser que ele entre nesse time do Guarani. Se bem que o Edson Silva é quarto zagueiro, o Maia tá jogando zagueiro central, né, Melo? O Everton alemão hoje nem no banco de reservas ficou. O alemão veio lá do futebol gaúcho pro time do Guarani, estava no São José, no Zequinha. E é zagueiro artilheiro, hein? Marcou 5 gols lá no Campeonato Gaúcho. Destaque lá no Campeonato Gaúcho. O Wilson tá dizendo Dali Motoclube. O Firente tá agradecendo aqui pela informação. Tamo junto, Firente. É isso aí, o internauta ajuda a gente a fazer a transmissão aqui, viu? Tiver alguma coisa pra falar, pode mandar mensagem. Aqui você não tem ajuda frescura, demais. Não tem frescura aqui. Aqui não tem essa. O Felipe tá dizendo que é para pelo menos empatar esse jogo chato. O jogo tá chato, Claudinei Corsi. O primeiro tempo não foi bom não, e o segundo tempo? Esperava-se mais do Guarani agora, principalmente depois que o Sampaio Correia ficou com um jogador a menos, né? Só que o Guarani, você dizia, tem a faca e o queijo, só que não tá sabendo utilizar, e ainda o Sampaio vem pra frente e cria, não jogadas de perigo, mas detém a posse de bola. Olha o Bugre,
Nazário pegou o rebote da zaga, tenta passar pelo primeiro, não conseguiu, a bola sobrou, voltou pro Ricardinho, queimou de longe pro gol. Ela passa sem perigo, tiro de meta. Quer falar, quer completar aí, Claudinei Corsi? Não, e o internauta fala que o jogo tá chato porque o Guarani não vai pra cima, não fustiga a zaga da equipe Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa não pode fazer mais porque tem um jogador a menos, então o jogo acaba ficando ali no meio campo. E aí, o internauta tem razão, o jogo fica chato. E o Ronaldo Santos está dizendo que o Sampaio vai empatar. O Pedro HSG diz que o Guarani vai vencer por 2-0. São opiniões aqui nas nossas redes sociais. E hoje aqui, meu Marcelo, é na torcida, né? Lá em Fortaleza ainda pela TV deu pra ver lá bandeiras, né? Faixas das organizadas. Hoje aqui, nenhuma faixa, nenhuma camisa, né? De torcida organizada, muito menos nenhum tipo de instrumento. Então, torcedor aqui para incentivar hoje só no gogó. Só no gogó. E vem aí o derby, hein? Reposta de bola pro time do Guarani, bola com o Ricardinho. Soltou pro Denner, boa bola. Na esquerda pro Kevin, vem cruzamento na boca do gol. Sobe a zaga do Sampaio, tira o rebote pro time do Sampaio Corrêa. O Nazário subiu com o jogador do Sampaio Corrêa, William. Ficou pedindo falta ali, tá caído no gramado. Vai ter que jogar essa bola pra fora, hein? O time do Sampaio Corrêa para atendimento do atleta da Bolívia Querida, que está sendo atendido ali, vai ser atendido no campo, no gramado. O número 7, o William Oliveira. Qual que é a história, o porquê de Bolívia Querida? Então, agora você vai ter que explicar, né? Não, porque eu não sei. E por que você está falando? Não, eu não sei. Se você não sabe, então não fala. Mas é como é conhecido o time. Explica a história, então. Antes de eu explicar o porquê de Bolívia Querida, você explica por que o Guarani é conhecido como Bugre. Bugre por causa do índio, da tribo. Muito bem. Então tá bom. Agora vamos ter alteração na Entra Bolívia. no Google, hein? Não, eu quero um tempo pra isso, né, querido? O que você acha que eu tô fazendo? Chama os universitários. O que você acha que eu tô fazendo? Ou então o internauta me ajudando aqui, né? Me ajuda aí, como você diz, né? Me ajuda aí, produção. Me ajuda aí. Ó, saiu 2, né? O Bruno Moura. Deixa eu ver aqui quem entrou. Só Deus sabe que entrou. Já eu confirmo aqui. Então tá bom. Saiu o Bruno Moura no time do Sampaio Corrêa, a terceira do Francisco Diá. É a terceira alteração do técnico da equipe do Tubarão. Entrou 17, né? Saiu Bruno Moura 2, Diego Silva 17, já em campo, né? A terceira alteração, a terceira e última do Sampaio Corrêa. No Guarani, o técnico Humberto Louser ainda tem uma alteração a fazer, né? Tô dando uma enrolada aqui pra dar tempo de você consultar aí o nosso glorioso Google. Não, mas não deu ainda não. Jogo é corridão, eu tive que anotar a alteração, pô. Bem, o time do Guarani, campo de ataque pela esquerda, Kevin deu pro Nazário, falta. Pegaram o Nazário, aí tá caído no gramado, hein, Melo? Fica caído, tem que valorizar, viu, Nazário? Pode ficar uns 2, 3 minutos aí, chama a maca. Dá uma enrolada aí, porque o jogo não está fácil. Está difícil, mas o Kevin já levanta ali o Bruno Nazário. Falta, favorece ao Guarani, né, pelo lado esquerdo, e o Denner, né, está ajeitando ali com carinho. Eu até achava que o técnico, até acho, né, que ele poderia colocar aí o Guilherme, né, o técnico Humberto Louser, para ver qual que é do Guilherme, né. Se é tudo aquilo, porque ele ainda não teve a oportunidade de estrear com a camisa do Guarani. Vamos ver se ele vai chamar o Guilherme ou não, que está com muita vontade em jogar no Guarani. Vem o time do Guarani, bola pra dentro da grande área. Andrei na cobrança de falta. Não precisei nem procurar aqui o Wikipédia, Google. Os internautas estão me ajudando, viu, Melo? Que beleza. Você me pressiona, mas os internautas estão comigo. Você tá no meio da galera. O Felipe Vieira, é Bolívia Querida pelas cores. Simples, as cores do país sul-americano. Tá dizendo aqui o Felipe. A Bolívia. Por isso, pelas cores idênticas às cores da Bolívia, viu, Washington Melo? Então tá respondido pra você aí. Não, agora, parabéns, a jornada da Rádio FI também é cultura. Agora só me faltava você perguntar o porquê Tubarão, né? Aí eu vou mandar você plantar batatas. E agora tem falta ali pro time do Sampaio Corrêa, campo de ataque pela esquerda. Pois não. E o Tubarão é um mascote por conta da campanha extraordinária no pentacampeonato estadual de 84 a 88. E emendou o tri de 1990 a 92 como um verdadeiro papa-títulos. Muito bem, tá aí o Claudinei Corsi nesse momento de informação do Ney, teve cartão amarelo agora sim pro 2 do Guarani. Foi pro Lennon agora, e saiu a renda, hein?
Você, quando puder, passa pra gente depois da falta, porque o Sampaio Corrêa tem uma falta, é na intermediária bem longe, mas vai pra dentro da grande área essa bola, quer ver? É isso, bola pra dentro da grande área, sobe Kevin, tira, ela cai aqui pela direita pra Marlon, estamos com 31:50 quase, 32 segundo tempo, 1-0, o Guarani vence, gol de Denner no primeiro tempo, bola recuada, tocou pro William Oliveira, recua mais atrás, ainda vai trabalhando com o Silva deu um tapa na bola, tocou pro João Vitor, vai tocando bola, o time é do Sampaio Corrêa, domina por ali o Diego Silva, tocou essa bola aqui dentro da grande área, procurava o jogador da equipe do Sampaio Corrêa, que estava por lá, o William melhor pro time do Guarani, aí a zaga afastou, a bola voltou, sobrou pro Marlon, tocou pro William, tenta ganhar da marcação, se jogou ali, hein, pelo menos na minha visão aqui, né, Baraca tava na bola e teve jogador do Sampaio Corrêa que pediu falta, rapaz. E se ele marcar falta, era dentro da grande área, seria pênalti. Informação, renda no jogo, Melo. Pois não, anote aí na sua papeleta, R$50.342, 50.342, público 4.644, 4.644, as despesas do jogo foram aí de 49 mil e uns quebrados, o Guarani teve um déficit aí de 8 mil. Muito bem, vem pro campo de ataque, trabalha a posse de bola, o time do Guarani trabalhava, a bola ficou com o time do Sampaio Corrêa. Tem um internauta aqui, fala galera do Facebook, aí ele manda aqui pra gente, é o Pedro. Qual jogador está sendo o destaque do jogo? Vou passar essa pergunta pro comentarista, Claudinei Corsi. O Pedro HSG, hoje sempre Guarani. Já o Ney responde, porque o Guarani vem pela direita, a bola com o Ricardinho, vai pra cima da marcação, opa! Drible da Vaca pra cima do marcador. Foi aterrado, falta. E pintou cartão. O jogador do Sampaio Corrêa tá caído. Tem jogador do Guarani caído também aqui. São 3 jogadores no gramado. 2 do Sampaio Corrêa, 1 do Guarani teve cartão. Muita informação aí, hein, Melo? Um verdadeiro strike, né? 2 jogadores do Guarani caídos. Tem ali o número 9 ali do Sampaio, né? O William com U. Já vai se levantando. E o Ricardinho que levou a pior, né? Acabou recebendo a falta, que é perigosa aqui pelo lado direito, perto ali da risca da grande área. Mas vamos ver, né? Se vai dar pro Ricardinho, já tem jogador ali no aquecimento, né? O garoto lá da base, o Luan, quem sabe, né? Se não der pro Ricardinho, o Luan já está pronto para entrar. Mas já eu confirmo ali para quem foi o cartão amarelo. Foi ali no meio, né? De jogadores, ali um bolo de jogadores, mas foi pro lateral ali da equipe do Sampaio Corrêa. Já eu confirmo. Beleza. O Claudinei Corsi, o Pedro HSG tá perguntando qual é o melhor jogador em campo. Olha, pra mim, pelo menos até o momento aqui, o lateral Leno no Guarani. Muito bem, por enquanto nota 10 na opinião do Claudinei Corsi, o Lennon. Jogador saindo de maca aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Finalzinho de jogo. Estamos chegando na marca de 35, 34 e 50. O Guarani tem uma falta perigosa. Bico direito da grande área. Bico direito de ataque. Pois não, Melo? O cartão amarelo para sua papeleta ficar completa. Anote aí, foi pro Silva, número 5 do Sampaio. Silva, número 5 do Sampaio. Portanto, Silva, capitão do time, né? Toma cartão amarelo. Falta pro time do Guarani, só esperando a maca sair do gramado, a maca motorizada pra tirada ali do jogador da equipe do Guarani que está saindo. O Lennon, o nota 10 do jogo na opinião do Claudinei Costa por enquanto. Tá com uma toquinha ali de nadador, hein? Ele levou um corte ali na cabeça o Lennon. Vida dura, hein? O Nazário tá lá para bater essa bola, ele bate com a perna canhota, o Rondinelli bate com a perna direita, é bico direito da grande área, tem o jogador da equipe do Sampaio Corrêa na barreira, o Marlon, na barreira do Andrei, apenas um jogador, não, são 2, né? São 2 jogadores na barreira do Sampaio Corrêa. Quem sabe o Guarani na bola parada faz o segundo gol. Nazário pode até bater direto, viu, Nazário? Tem ângulo para isso. O Rondinelli é mais na bola jogada para dentro da grande área, é alçada por lá. Quem sabe o segundo gol do Guarani no jogo, para fazer a primeira vitória dentro do Campeonato Brasileiro da Série B no seu retorno em 2018. O árbitro da partida, Wanderson Alves de Souza, autoriza a cobrança de falta. Que demora, hein? Pra bola quem? Rondinelli não, é o Nazário. Pra bola, bateu no Carlão.
Carlão que estava na barreira, o rebote, a segunda bola pro time do Guarani, cai na cabeça do Baraca, briga por ali, o João Vitor com o Rondinelli ficou sentindo, a bola sobrou pro time do Sampaio Correia, pro Marlon, tentou o chute por ali, chega a zaga da equipe do Guarani, tira, e o Rondinelli ficou sentindo na dividida com o atleta da equipe do Sampaio Correia, tá parado o jogo, lateral posse de bola pro time do Sampaio Correia, mas o Rondinelli vai ser atendido dentro do campo, jogador da equipe do Guarani. E o Guilherme já está pronto ali para entrar, deve finalmente fazer a sua estreia com a camisa do Guarani, provavelmente já entrando aí no lugar do Rondinelli, que está caído, levou uma pancada ali nas costas. O doutor já está passando aquele spray ali milagroso. Você já tomou um spray nas costas, ô Marcelo Corsado? Não, já recebi pomada e massagem da minha esposa. E você Spray, já tomou não. spray? Não. Não, né? Também nunca espirraram nada nas suas costas. Graças a Deus, não. Graças a Deus, pelo que eu saiba, não. Guilherme, jogador que veio do Ituano. Ele, né? Exato. Veio do Ituano, meio atacante. É boa opção, Guilherme ou Claudinei Costa? Esse Washington Mello é cheio de graça, hein, ô Ney? A gente tem que ver como é que ele vai entrar nesse time do Guarani, né? 37, 38 minutos. Vai entrar agora mesmo, viu, Ney? Vai sair o Rondinelli com a 10 e o Guilherme com a 16, já em campo. Então, como disse o Melo, uma estreia, é um jogador que demonstrou ter condições, agora precisa ver se ele se encaixa aí no time do Guarani, mas também com todo esse tempo aí, não sei se vai dar pra ver alguma coisa. O Cássio Souza tá dizendo que se o juiz expulsar mais ninguém, o Sampaio Correia empata. Tá esperançoso o Cássio Souza aqui. Instagram, Facebook, Futebol Interior, participe com a gente. Pode também mandar mensagem na TV. Futebol Interior TV é o nosso canal no YouTube. Se inscreva por lá, dê um joinha na nossa transmissão e clica lá no sininho para receber as notificações das nossas transmissões, das nossas jornadas esportivas. O Guarani rifa essa bola aqui do campo de defesa do Denner. Jogou lá no campo de ataque, a zaga do Sampaio tirou. A bola voltou pro Denner, boa bola pro Nazário, tentou a finta de cabeça. Aí o Maracás foi só na bola, deixou o corpo. Queria falta, o jogador do Guarani não aconteceu. Posse de bola pro time do Sampaio Correia, que vem pro campo de ataque, bola com o Marlon. Soltou essa bola aqui na canhota pro João Vitor. Já passa a metade do gramado, vem pro campo de ataque, encosta na marcação dele pela direita, campo de defesa o Ricardinho. A bola recuada é pro time do Sampaio Correia, pro Diego Souza, tocou essa bola. Vai trabalhando por ali com o João Vitor. Pra lá, pra cá, soltou essa bola aqui na esquerda. Vem pro campo de ataque, chega Felipe Maia. Chega, acaba com a festa. Zagueirão da equipe do Guarani, toca pro Ricardinho, tocou pro Pedro Bortoluso, boa bola pro Nazário, puxa o contragolpe pro Bortoluso, tem que acreditar, Bortoluso. Ficou esperando aí, o Joécio chegou na bola. É bom zagueiro Joécio, hein? Sai jogando pro time do Sampaio Correia. O nome é horrível, hein? Imagina a mulher dele. Loé, como é que é? Ô Joécio, vai lá na padaria buscar pão. Que horror, hein? É o nome do cara, Melo. É muito feio. É feio. E o Washington, você acha bonito? Washington é internacional, né, filho? Tá certo. Outro padrão. É outro padrão. Vem pro campo de ataque, trabalha, posse de bola, o time do Sampaio correu a bola com o Marlon. Pela direita pode jogar essa bola dentro da grande área. Tá por lá o jogador que era o Carlão. Dentro da grande área tá também o William. Ele prefere recuar, toca a bola no meio. São dois jogadores do Guarani. Pra cima ali do número 17 da equipe do Sampaio, o Diego Silva. Recua essa bola, toca pra ele, pra Joécio. Deu a bola pra Andrei, goleirão, sai da grande área, perna direita, despacha a bola pro campo de ataque lado esquerdo, sobe por ali o Lennon, toca de nadador verde pro Lennon agora, meteu a cabeça na bola, tirou dali, a bola se perde e vai embora. Lateral, campo de ataque lado esquerdo, favorece o Tubarão. A Bolívia querida quer empatar o jogo, vem de vitória, venceu o Coritiba no primeiro jogo, na primeira rodada. O Guarani vem de derrota, perdeu do Fortaleza, vai se recuperando da competição. O Marlon vai pra cima da marcação, tentou ganhar ali do Kevin, não consegue. O Kevin fecha as pernas, perna esquerda, despacha a bola, procurava por ali o Bruno Nazário, vem de cabeça o Joécio, mete a cabeça na bola, a bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola pro time do Guarani. Marcelo. Pois não. E o Guarani joga na terça-feira, né? Às 7h15 da noite contra o Atlético Goianiense, não vai ser no Serra Dourada, vai ser no Estádio Olímpico. E depois ele vai ficar aí 11 dias, né, de folga na tabela, né? O técnico Humberto Lousa vai ter aí, portanto, 11 dias de preparação para o derby, que será no dia 5 de maio, um sábado às 7 da noite, aqui mesmo no Brinco. Muito bem, bom pro Guarani, né? Vai ter tempo pra treinar. Posse de bola pro time do Sampaio Correia, bola com o Diego Silva, vira o jogo, toca lá do outro lado, vai trabalhando. O time do Sampaio Correia, a bola vem no meio, vem trabalhando, bola com o William pra lá, pra cá, jogou essa bola dentro da grande área, sai do gol Bruno Brígido.
antes do Marlon. Tava por lá o Carlão também. Se joga na bola, faz a defesa do goleirão da equipe do Guarani. Rádio Futebol Interior, a gente respira futebol. Jornada Esportiva Equipe Nota 10. Oferecimento DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Daqui a pouquinho tem Ponte Preta e Criciúma, Criciúma e Ponte Preta com Elson Mariano dando recado no microfone da Rádio Futebol Interior. Comentários do Luiz Fabiani, as reportagens do Wendel Coral, já na seguidinha de Guarani e Sampaio Correia. Seguimos na vibe da Série B do Campeonato Brasileiro. Diego Silva vem pro time do Sampaio Correia no YouTube, fique à vontade para participar. Futebol Interior TV, vem o time do Sampaio Correia, o chute pro gol de longe para muito longe. João Vitor, a bola se perde, vai embora, tiro de meta pro time do Guarani, marca de 41,50, Claudinei Corsi. Não, e é pra você ver, o Marcelo Cossato, torcedor do Guarani, internauta também, o Guarani não pode possibilitar jogadas desse tipo aí, com um homem a mais, pro Sampaio Correia chegar com perigo como bateu essa bola. Passou ali, obviamente não tão perto, mas a criação da jogada em si já não é uma possibilidade que o Guarani deveria dar ao Sampaio Correia, que vai e desce na boa. O Guarani está achando que o jogo já terminou, e não terminou. Vem Sampaio Correia, campo de ataque pela direita, bola com o Diego Silva, tentou um tapa na bola pro Carlão, melhor o Baraca, bom de bola o Baraca, é muito bom o Baraca pro time, ele é muito útil. Guarani vem Kevin, tocou pro Denner, o passe muito fraco, a zaga cortou, ela sobrou pro Lennon, deu pro Denner, tenta brigar por ali o Nazário. Jogador do Sampaio fez o corte caído, mas o Sampaio leva vantagem, vem pro campo de ataque, bola enfiada aqui pelo lado esquerdo, é pro Carlão, sai da grande área, Diego Silva tá correndo, o William também, Carlão tentou passe pro William, melhor pro time do Guarani. Marcelo. Pois não. Recebi uma mensagem que onde tem adaptador P10 para P2. Nossa senhora. Me ajuda aí, Elson Mariano. Elson Mariano. Vem Nazário, linda jogada. Invadiu a grande área pra lá, pra cá, tenta fazer o chute pro gol. Chega a zaga, faz o corte e tira. O Nazário, ele é muito bom de bola. Ele tira uns lances da cartola, rapaz. É muito bom de bola o Nazário. Escanteio pro Guarani, Melo. Ele pediu pra torcida gritar, né? Porque o torcedor do Guarani meio que tímido, né? Porque não tem bateria, não tem faixa, mas tem que gritar, né? A galera agora começa a apoiar, né? O Bruno Nazário vem para a cobrança no escanteio, lado esquerdo. Escanteio pro time do Guarani, lado esquerdo, finalzinho de jogo, 43,5, o Guarani vence o jogo. 1-0, gol de Denner no final do primeiro tempo. Vai Nazário pra bola, chuveirou na boca do gol, sobe, a zaga mete a cabeça na bola, tira. Ela cai na meia esquerda pra Lennon, lateral direito tá aqui na meia esquerda. Tocou pro Denner, agora vai se recompondo o time do Guarani. A bola pro Anderson, não foi pra grande área. O Baraca aqui atrás, campo defensivo, toca a bola, é pro Felipe Maia, esse já tá no campo de ataque, toca a bola pra Denner. No meio, boa bola pro Guilherme, pequenininho, passou o primeiro, passou o segundo, bateu pro gol! Já era! Gol! É do Bugre do Guarani! Alegria, alegria, a galera vibrou, Na marca de 44 minutos passados do segundo tempo, o Guarani tem a posse de bola, e aí apareceu o Guilherme rompendo a defensiva do Sampaio Correia, foi costurando, passou um, passou dois, passou três, entrada da grande área, meia lua da grande área, perna esquerda, chute forte a meia altura no canto, o Andrei voou, mas não pegou. Guilherme começa a sua história, começa a sua caminhada no time do Guarani, já metendo gol. Guilherme baixinho, bom de bola, Guilherme baixinho, bom de bola, tem festa na tábua. O Guarani faz o segundo gol, coloca um sorriso estampado no rosto do torcedor bugrino. Guilherme pode comemorar, a festa toda sua, da torcida do Guarani. É, goleirão Andrei, essa não deu pra você, já era. Tá no fundo da rede, Guilherme, agora Guarani 2-0 pro Sampaio Correia. O detalhe, a selfie do segundo gol, que golaço, Melo!
Eu dizia, né, durante o jogo, né, no segundo tempo, falei, será que o Humberto Louser não vai colocar o Guilherme? Tem que colocar o menino, né, pra jogar. Veio com muita vontade em defender aí a camisa do Guarani e olha só, hein, pegou ali a bola na entrada da grande área com muita categoria, saiu driblando, costurando e bateu pro gol. A bola desviou ali no zagueiro e acabou enganando ali, né, o goleiro Andrei, que foi com a mão mole, né? E a bola acabou entrando por cima do goleiro do Sampaio Corrêa, que também colaborou, ajudou, mas o Guilherme não tem nada a ver com isso. Que estreia, hein? Que estrela! O primeiro jogo dele com a camisa do Bugre. E já marca o seu primeiro gol. Guarani na frente, 2-0. Conquistando aí a sua primeira vitória na Série B. Com 2 gols no final de cada etapa. Um no primeiro tempo, outro no segundo tempo. O Guarani vai matando o jogo. Tem um jogador a mais desde 5 minutos deste segundo tempo, onde foi expulso o lateral esquerdo Kaique, da equipe do Sampaio Corrêa. Mas valente. Mais 4. Vamos até 49, já estamos com 47. Já passamos 2 de acréscimo. Guarani vem para o campo de ataque, bola esquerda para o Bortoluso. Tá impedido. Tá impedido o jogador da equipe do Guarani. Claudinei Costa, tem torcedor aqui no nosso YouTube, no canal Futebol Interior TV, dizendo que o juiz ajudou, tal e coisa e tal, mas o Guarani vence o jogo 2-0, Ney. Não vi assim, discordo aí, eu respeito a opinião de cada um, mas não vi que o juiz ajudou. É meio complicadinho o juiz, né? Marca o negócio, fica esperando, aquela história toda. Mas teve algum pênalti que ele inventou? Não teve nada. Também não dá, né? Não vi nada que pudesse mexer no placar da partida. Ele expulsou o jogador corretamente, né? Já tinha cartão amarelo. Lógico. E é isso, se o Guarani fustigasse um pouquinho mais, eu dizia aqui, né? Se o Guarani forçasse um pouquinho mais em cima da zaga da equipe do Sampaio Corrêa, poderia ter feito mais gols. E foi o que o Guilherme fez agora, acreditou que era aquilo que o Bruno Nazário tinha que fazer, que o treinador queria, ele foi para cima, acreditou, bateu da entrada da área e fez o gol. É isso que faltou para o Guarani, né? Fustigar mais para poder aumentar o placar. Eu mandar um abraço aqui então pra galera que tá junto com a gente. O pessoal tá reclamando muito, Melo, da expulsão do lateral esquerdo. Dizem que não foi justa, porque nem falta foi, pelo menos é que eu tô entendendo aqui. É posse de bola, diz que a TV mostrou ainda. É posse de bola pro time do Sampaio Corrêa, mas o Guarani, pelo menos no primeiro tempo, não foi tão bem assim, mas no segundo tempo foi bem melhor que o Sampaio Corrêa. E tem gente falando que o time do Sampaio é fraco. Não vou dizer que é fraco o time do Sampaio Corrêa, precisa de algumas melhoras, mas é um time aí que pode fazer uma campanha até mediana na competição, né? Pode fazer até uma mediana campanha na competição. Estamos na marca de 48,50. Vai terminar o jogo. Vitória, recuperação do Guarani, vai somando os seus 3 primeiros pontos dentro do Campeonato Brasileiro Série B. Claudinei. Terminou o jogo. Só para falar, eu achava que o Sampaio corria um pouquinho mais, que não está tão quente assim. E já acostumado com o clima lá do Maranhão, ele poderia correr um pouquinho mais. Eu acho que cansou um pouco cedo. Esse Claudinei Corsi não há tempo para mais nada, apita o árbitro. Fim de jogo no Brinco de Ouro da Princesa. Gols de Denner no primeiro tempo finalzinho. E Guilherme a 44 desse segundo